parece que na próxima aula já vai gravar automático, né? Eu sempre esqueço, porque a cabeça é bem fraca. Mas estou gravando, saibam que a aula está sendo gravada aqui agora, depois eu vou passar ela para vocês. E os slides também, ok? Vamos lá. Por fim, nós temos o filósofo americano Ronald Dworkin, que diz o seguinte: princípios são padrões decisórios que se constroem historicamente e que geram um dever de obediência. Muitas pessoas se perguntam, mas a gente tem que obedecer o princípio não é lei, né? Mas ele que organiza o ordenamento jurídico e as leis são elaboradas por ele, né? E para que se adequem a ele. Antes da gente começar a estudar os princípios, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta ou observação? Bora lá. Um de cada vez, que senão eu não consigo ouvir, por favor. Gente, tem alguém vivo aí? Caiu a aula? O que está acontecendo? Sem dúvidas, professor. Ah, ótimo. Agora okay. Tá tudo certo, professor. No comecinho é assim, mamão com maionese. Vocês vão ver quando começar a ficar complicado. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Mas começamos bem. Vamos entrar então nos princípios. Eles podem ser explícitos ou implícitos, como o próprio nome já diz, né, gente? Os princípios explícitos, eles estão positivados, escritos no ordenamento jurídico. Toda vez que vocês virem isso, algo está positivado, quer dizer que está escrito, tá? É assim como a Constituição. A Constituição brasileira ela é positivada, ela é escrita. A Constituição do Reino Unido, né, Inglaterra, Reino Unido, ela não é escrita, ela é por costumes, então ela não está escrita. Mas a maioria das constituições são positivadas. Então nós temos alguns princípios que eles estão explícitos, estão na lei, princípio tal. Normalmente não com esse nome, mas vocês vão entender como funciona. E alguns são implícitos. Você entende devido ao ordenamento, ok? Derivam da interpretação sistemática de determinados dispositivos. Às vezes uma lei vai falando tanto, por exemplo, o princípio que eu falei com vocês da humanidade. Nós temos vários e vários artigos e várias leis que falam, né, sobre as garantias fundamentais do ser humano que a gente chega no princípio da humanidade. Enfim, vamos para o artigo 5º da Constituição. Vocês já estão estudando a Constituição, gente? Ou ainda não? Eu preciso de um porta-voz aí. Iniciamos. Ok. Então, vocês vão saber que o artigo 5º é o artigo das garantias fundamentais, cláusula pétrea, não pode ser alterado, garantias e direitos fundamentais, artigo 5º da Constituição. E nele diz o seguinte, olha lá. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Okay. Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Ok? A linha A, B, C, D e E. Vocês já aprenderam isso, né? O que é artigo, o que é inciso e o que é a linha. Então, nós temos aí o artigo 5º, ok? Nós temos o inciso 46, alíneas A, B, C, D e E. O que a gente extrai daí, gente? Só para vocês terem uma noção como funciona. Eu vou explicar os princípios, tá? Para não ficar tranquilos. Nós temos o princípio da individualização da pena, explícito. Olha só o que diz. A lei regulará a individualização da pena. Vocês vão estudar no próximo semestre sobre a individualização da pena, só vou adiantar para vocês não ficarem perdidos, que a pena ela não pode passar duas coisas. Ela não pode passar da pessoa do apenado, não pode ser transferida. Só um segundo, gente. Ela não pode ser transferida da figura do apenado e ela também ela tem que ser individual. Então, se duas pessoas matam uma terceira pessoa, né? Então, vamos lá. Desculpem pelos nomes, tá? Se tiver alguém com esse nome na sala, me perdoe. Se João e José mataram Maria, João e José não vão ter a mesma pena. Isso é individualização da pena. Por quê? Porque para você finalizar a pena de alguém, você tem que ter muitos critérios. Nós temos uma forma trifásica. Isso é para o semestre que vem, tá? Fiquem tranquilos, é só para eu explicar. Então, com isso, pode ser, por exemplo, que o João tenha menos de 21 anos. Então, ele não vai ter uma pena tão grande quanto a do José. Mas pode ser que João seja reincidente, o José não. Então, são vários fatores para analisar, mesmo que os dois tenham cometido o mesmo crime, tá? Sejam coautores do mesmo crime. Isso é a individualização da pena. E ela está explícita aí no artigo 5º, não está? A lei regulará a individualização da pena.
Então, nós temos um princípio explícito. Mas, no mesmo inciso, nós temos um princípio implícito, que é a proporcionalidade. Porque, olha só, se temos 5 alíneas falando de tipo de penas diferentes, de gravidade diferentes, a gente pode entender que estamos falando de proporção. Olha, a pena pode ser privação ou restrição de liberdade, que é o mais, né, a segunda coisa mais grave que pode acontecer. O primeiro bem mais importante é a vida, o segundo é a liberdade. Então, o primeiro é gravíssimo, privação ou restrição de liberdade. O segundo, perda de bens. O terceiro, uma multa. O quarto, uma prestação social alternativa. Então, como nós temos penas diferentes, de graus diferentes, nós podemos entender aí do artigo 5º que se tentou uma proporcionalidade. O que seria isso? O grau do crime cometido com o grau da pena aplicado. Então, nós temos aí, para exemplificar para vocês, um princípio explícito, que é o da individualização da pena, e um princípio implícito, que é o da proporcionalidade. Deu para entender isso de implícito e explícito? Um de cada vez, gente, não embola aí no microfone. Pode falar. Mais ou menos, professor. Mais ou menos? Então, vamos mais. Deu sim. Vamos mais. Tá? Para mim travou, professor, a aula. Ah, desculpa. Voltou já? Já está conseguindo entender? Já está aí? Já, agora sim. Ok. Bom, gente, é autoexplicativo do nome. Nós temos no ordenamento jurídico, eu dei só um exemplo, nós temos alguns princípios, e eu vou mostrar para vocês, que eles estão na lei. A lei cita esse princípio, assim como está aí no artigo 5º. A lei regulará a individualização da pena. Está explícito. E nós temos alguns artigos implícitos, que são ocultos. Esses artigos ocultos, eles não estão na lei, não tem o nome deles na lei. Mas você, ao interpretar a lei, você vai ver que ali tem um princípio. Sim, pois não. Deixa eu ver se eu entendi. Claro. Os explícitos a gente encontra na letra da lei, certo? Perfeito. Os implícitos estão subentendidos, correto? Correto. O que Então, vocês não precisam se preocupar muito, porque, gente, não vamos ser nós que vamos fazer isso, tá? Tanto os implícitos quanto os explícitos, eles já estão sedimentados, estudados. Eu não vou jogar um artigo para vocês e falar, gente, achem um princípio aí. Não existe isso, fiquem tranquilos. Tá? Eu só estou mostrando que a gente vai estudar alguns princípios aqui que vocês não vão achar ele na lei. Não é igual estudar artigo 121 do Código Penal, matar alguém, artigo 129, causar lesão corporal, 155, furto. Não vai estar assim. O princípio, ele não está os implícitos não estão na letra da lei. Eles estão na interpretação da lei. Tá? E eu vou mostrar aqui para vocês os princípios implícitos e os explícitos. A única diferenciação é que alguns vão estar na letra da lei e outros vão estar na interpretação da lei. Começamos pelo mais importante, né? Claro, que é o princípio da reserva legal ou da legalidade. Olha só, gente. Se vocês precisam decorar algo, ou saber, perdão, algo, vocês têm que saber sobre isso. É a base fundamental do direito e vocês podem alegar isso e sedimentar tudo que vocês vão fazer em direito, principalmente direito penal, nesse princípio da reserva legal ou princípio da legalidade. Por quê? Porque sem esse princípio a nossa sociedade seria uma bagunça. Não dizendo que não seja, né? Mas imagina só, se não tivéssemos esse princípio, a sociedade poderia agir como bem entendesse. Nós voltaríamos quase à época da monarquia. Olha isso. É o núcleo de qualquer sistema penal que tenha como fim a racionalidade e a justiça, segurança jurídica. E aí nós temos um brocado em latim que é nullo crime, nullo poena signa lege. O que a gente fala sobre isso, gente? Não há crime sem lei anterior. Então, não tem como não tem como termos um crime sem uma lei anterior. Exemplo. Vamos lá. Vamos supor que não existe o artigo 155 no nosso Código Penal, que é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, o famoso furto. Artigo 155. Vamos dizer, eu estou pegando nomes aleatórios, tá, gente? Que a Joelma furtou o Lucas. Tá? Só que não existia o artigo 155. A Joelma furtou o Lucas. A sociedade inteira vai falar assim, meu Deus, que absurdo. Ela subtraiu coisa alheia móvel, ela pegou a carteira dele e ficou para ela. Né? Ela subtraiu algo da propriedade dele, isso não poderia ser assim. E todos nós concordamos que é absurdo, não deveria ser assim, ok, não deveria. Aí criamos o artigo 155, furto, subtrair coisa móvel para si ou para outrem. Certo? Ok. A Joelma
pode ser penalizada por esse crime, gente? Não. Por quê? Porque quando ela o cometeu, ainda não era crime. Ainda não existia uma lei dizendo que furto era crime. Vocês querem um exemplo recente? A Maria da Penha, a senhora carioca Maria da Penha, não se beneficia da lei Maria da Penha. Por quê? Porque quando os fatos aconteceram com ela, ainda não eram crime. E aí, ela revoltada, começou a procurar seus direitos, começou a se manifestar, a sociedade toda juntamente com ela, e aí se criou a Lei Maria da Penha. Mas como os crimes cometidos contra ela foram antes, ela não vai gozar desse benefício da lei. Entendem? Por quê, gente? Isso é muito importante. Porque pensem bem. Pensem se isso não fosse um princípio do direito penal. Nós poderíamos simplesmente você cometer qualquer ato que você comete no seu dia a dia e o Estado falar, não, peraí, isso que você fez é crime, você está preso. Você fala, mas onde está escrito? Não, acabei de criar essa lei. Acabei de inventar essa lei aqui e você está preso por isso. Não faria sentido, não daria segurança jurídica para as pessoas. Por isso que os princípios, gente, são tão importantes. Olha só o que o princípio regulamenta. Olha o que o princípio regula. Então, não tem como nós termos nenhum crime sem uma lei anterior a ele. E muitos fatores sociais geram, muitas vezes, um aumento de pena. Normalmente tem um crime que vem acontecendo, corrupção. Corrupção sofreu um aumento de pena há um tempo atrás. Por quê? Porque por vários e vários anos a gente não tinha ninguém preso por corrupção, né? E aí começamos a ter vários presos por corrupção. Só que a pena era muito baixa. E aí a sociedade se indignou. O que fizeram? Opa, vamos aumentar a pena por corrupção. Ótimo. Quem cometeu o crime antes desse aumento de pena não vai sofrer esse aumento de pena. Só quem cometeu o crime após a lei. Entende? Porque você tem que ter essa segurança jurídica. Antes de cometer um crime, a sociedade tem que saber, opa, isso que eu vou cometer é crime. Então eu tenho a escolha de cometer ou não. Se você não sabe que é crime, se aquele crime não existe, você tem a liberdade de fazer. Até porque, vocês já devem saber, nós podemos fazer tudo, só não podemos fazer o que a lei proíbe. Então, tudo que a lei não proíbe, nós podemos fazer. É isso mesmo? Então, se não tem uma lei proibindo, você pode fazer. Esse princípio é o princípio explícito. Olha onde que ele está, gente. Ele está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Semestre que vem nós vamos estudar o princípio da reserva legal das penas, que é quando a gente altera uma pena, aumenta a pena, por exemplo, de um crime, foi o que eu falei, no caso da corrupção. Então, gente, esse é o princípio mais importante de todos. Nunca ninguém pode ser condenado, ou ao menos processado, julgado, por um crime, se quando ele cometeu o crime, não existia a lei, ok? Mas esse princípio também está no Código Penal, artigo 1º, de tão importante que ele está no artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, não pode ser alterada, e ele está também no artigo 1º do Código Penal. Olha o que diz. Não há crime sem lei anterior que o defina. É basicamente a mesma coisa. Não há pena sem prévia combinação legal. Basicamente não, né? É a mesma coisa. Mas de tão importante está na Constituição Federal e está no Código Penal. Deixa eu voltar. Ok? Vamos lá. Gente, o meu deu uma travada aqui, mas eu acho que voltou. Voltou. Segundo o princípio da reserva legal, apenas leis podem definir crimes e penas. Assim sendo, a lei deverá ser prévia. A gente acabou de dizer, né? A norma penal incriminadora não retroage. E aí nós vamos ter o princípio da anterioridade. O que está dizendo isso aqui, gente? Sempre a lei tem que vir antes do crime. Certo? Se o crime vier antes da lei, ele não pode ser punido por isso. Ela tem que ser escrita, porque o nosso ordenamento jurídico, o direito brasileiro é escrito. Então, não se pode criar crimes e penas pela doutrina ou costumes. Gente, assim como não pode se criar, não pode deixar de existir, né? Nós temos aí o adultério, que deixou de ser crime no Brasil, mas pode ter caído no desuso durante muito tempo. Mas enquanto estava como crime, as pessoas poderiam ser presas e punidas por adultério. Só quando ele deixou o ordenamento jurídico, ele deixou de ser crime. A mesmo jeito, o contrário. Nós podemos pensar aí, e estão se discutindo, eu não sei como é que está o processo, para penalizar quem maltrata animais, como crime e tudo. Até essa lei, né? Até essa lei ser promulgada, não adianta todos nós acharmos um absurdo e acharmos crime. Até essa lei ser promulgada, estar escrita
promulgada e publicada, isso não será crime. Então, ela precisa ser prévia, escrita, estrita. Isso é uma das coisas mais importantes no princípio. Crimes e penas não são interpretados amplamente, nem restritamente. Não se usa analogia para interpretar as normas penais incriminadoras, criar crimes, criar ou agravar penas, etc. Vedada a analogia maléfica. Professor, não entendi. Fiquem tranquilos. Nós vamos explicar. Gente, o que a gente tem é que a pena da pessoa, ela precisa se encaixar estritamente, o crime, perdão, da pessoa, tem que se encaixar estritamente no que a lei está dizendo. Quer ver? Vamos lá. Eu falei com vocês do furto, artigo 155, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Ok? Ok. Se uma pessoa entra na casa de outra e fala, essa casa aqui agora é minha, tira a pessoa de lá, ela está cometendo um furto, gente? Gente, alguém aí? Se uma pessoa entra na casa de outra e tira a pessoa de lá e fala, não, agora a casa é minha, ela está furtando aquela casa? Sim ou não? Acho que não. Não. Acho que não. Não. Por que não? Acho que ela está se apropriando indebitamente, não é não, professor? Não, tudo bem. Eu entendo que vocês estão falando de um outro crime, mas eu quero saber por que não é furto. Porque o bem não é móvel. Exatamente isso. Porque o crime de furto é específico. Subtrair para si ou para outra, coisa alheia que não é sua, coisa alheia móvel. Pelo simples fato de estar escrito coisa alheia móvel, como a casa não é uma coisa móvel, você não pode furtá-la. Entende como que tem que ser restrito? Porque você imagina se não fosse assim, gente, a gente poderia criar crimes absurdos por analogia. Ah, não, mas isso aqui parece com isso, isso aqui é muito semelhante a isso. Não, não existe isso de analogia maléfica. Ah, isso parece, essa atitude parece com essa. Isso não existe. Nós temos que ter a atitude da pessoa descrita na lei, exatamente como foi a atitude, para que exista um crime. Veja que a gente está tratando de crime, gente. O direito penal é a última ratio, é a coisa mais importante do ordenamento jurídico. O direito penal, ele só age quando os outros ramos do direito não conseguem agir. A gente acabou de falar, e ele tem que progredir com a sociedade. A gente acabou de falar do crime de adultério. Vejam bem, até um tempo atrás o direito penal falou, peraí, eu preciso cuidar desse crime de adultério. Isso é importante para o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico não consegue cuidar disso. Vai ser crime adultério. Passado um tempo com a evolução social, o que aconteceu? O direito penal falou assim, eu já tenho muita coisa para fazer da minha vida. Eu já estou atarefado. Esse tal de adultério aqui, eu acho que o direito civil dá conta. E hoje o que acontece? O adultério não é mais crime e a pessoa, né, pode entrar com uma ação de danos morais contra a outra, né? Porque ela sofreu danos morais, todo mundo ficou falando dela, a honra dela foi ofendida e tudo. Mas não é mais crime. Por quê? Porque o direito penal conseguiu cuidar. Então, se você tem algo que o direito penal consegue cuidar, se você tem algo que o direito administrativo consegue cuidar, que o direito ambiental consegue cuidar, o direito penal não deve ser usado. O direito penal só deve ser usado em última ratio. Porque o direito penal só mexe, eu acredito que foi a primeira aula de vocês, com os bens fundamentais, os bens mais importantes da sociedade. Vida, liberdade, patrimônio, honra, tá? Então, o direito penal só mexe com os bens jurídicos mais relevantes da sociedade. Mexendo ele com os bens jurídicos mais relevantes da sociedade, nós temos que ter que o crime é algo tão grave, você tirar a liberdade de uma pessoa é algo tão grave, que você não pode ser amplo. Você não pode falar assim, qualquer coisa que você cometer pode ser um crime. Não. A pessoa tem que cometer exatamente o que está descrito no Código Penal, ou na lei, né, específica daquele crime. Se ela não cometer, não é crime. Vocês vão ver a lei 11.343, que é a lei de tráfico de drogas. No artigo 33, que é o artigo de tráfico de drogas, né, a lei 11.343 é a lei sobre drogas, no artigo 33, que é o artigo do tráfico de drogas, existem, assim, milhões e milhões de fatos que você pode cometer. A lei vai começar com transportar, plantar, vender. Ela vai dizer mais de 33 núcleos. Vamos achar ele aqui? 33 da lei 11.343. Por que a lei teve que fazer isso, gente? Porque ela precisava abarcar tudo que fosse relacionado ao tráfico. Se ela não o fizesse,
a pessoa poderia cometer algo e ficar livre ainda. Por isso que a lei vem com 34, 35 núcleos. Olha só. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar. Olha o tanto de coisa que a lei teve que dizer para não deixar ninguém de fora. Porque se alguém comete uma atitude que não está no meio dessas aqui, não seria tráfico de drogas. Então é por isso que isso é extremamente importante. E isso é para a segurança jurídica de toda a sociedade. Tá? Até porque nós vivemos hoje numa democracia. Uma época de ditadura, a gente não consegue talvez imaginar isso, pensando, mas poxa, ninguém ia fazer isso. Talvez não, mas numa época de ditadura, se nós abarcássemos um direito penal que não fosse estrito, quase qualquer atitude poderia ser encaixada numa outra parecida para julgar alguém por um crime. Ok? Então, a lei tem que ser prévia, antes do crime ter acontecido. Então, quando o crime aconteceu, a lei já devia existir. Ela tem que ser escrita, ela tem que ter algum lugar. Onde está isso? Qual código? Onde que está? E ela tem que ser estrita, tem que se amoldar. A atitude da pessoa tem que se amoldar ao que a lei fala. E ela tem que ser certa. A lei penal deve delimitar com perfeição os limites do que é proibido, sendo vedado incriminações vagas, imprecisas ou indeterminadas. É um complemento da estrita. Né? Você não pode falar assim, talvez você tenha cometido o crime tal e você vai ser julgado por isso. Não. A sua atitude se amoldou perfeitamente? Ela é estrita e certa com o que está dizendo a lei? Se sim, aí pode-se dizer que cometeu um crime. Princípio da legalidade. Estou dando uma travada, mas agora voltou. Uma pergunta para você, gente. Medida provisória. Vocês ainda acho que não estudaram isso, mas vocês estão vendo aí porque... Vocês vão estudar ainda, tá? O direito penal brasileiro, o direito brasileiro em geral, né? Mas nós vivemos numa república e nós somos presidencialistas, né? Só que o nosso presidencialismo, o que é ser presidencialista? A gente quer dizer que o presidente é chefe de governo e chefe de Estado, né? Nós não somos parlamentaristas, onde teríamos duas figuras diferentes, o primeiro-ministro e aí o chefe de governo e o chefe de Estado. Seriam duas pessoas diferentes, como acontece na Inglaterra e em vários outros países. Nós somos presidencialistas. O presidente acumula as duas funções. Ele é chefe interno e chefe externo. Ele representa o Brasil lá fora e ele comanda o Brasil aqui dentro. Só que o presidencialismo brasileiro é um presidencialismo muito forte. Por quê? Porque ele tem muito poder. No sentido seguinte, ele pode editar medidas provisórias, tá? E elas passam a valer como lei até, né, e aí vão ter os prazos que vocês vão ver constitucionais, até o Congresso votar por aquilo. Mas até lá, elas valem como lei. Ok? Ok. Então, tendo esse entendimento necessário, tá, dessas medidas provisórias, eu pergunto para vocês, medidas provisórias podem falar sobre direito penal? Pode o presidente da República amanhã ditar uma medida provisória falando sobre direito penal, falando isso é crime, isso não é crime, isso deixa de ser crime, isso vai ser crime? Pode ou não pode? Um de cada vez de novo, gente. Sei que todo mundo está querendo responder, querendo participar, mas com calma. Gente. Vamos lá. É para errar mesmo. Quem não souber, pode responder. O que vocês acham? Uma medida provisória. Então, nós temos no Brasil as leis, que são o quê? Votadas no Congresso. E aí vem o presidente, vai sancionar a lei. Ele pode pôr alguns vetos. O Congresso vai avaliar os vetos do presidente e vai publicar a lei com os vetos dele ou não. O Congresso pode derrubar os vetos do presidente. Mas existe o contrário. O presidente faz uma medida provisória e depois de um tempo ela vai ser analisada pelo Congresso e aí depois ela vai virar lei. Então é como se fosse uma lei iniciada pelo presidente da República. Essa medida provisória, iniciada pelo presidente da República, gente, pode tratar sobre direito penal? O que vocês acham? Professor, acho que não. Boa. Vamos lá. O STJ diz não, de acordo com o artigo 62, parágrafo 1º, a linha B da Constituição. Olha só o que diz. Ele é o artigo que trata da medida provisória. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional,
Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 1, relativo a linha B, que é o que está aí, direito penal, processual penal e processual civil. E aí, gente? Após ler isso, aí eu quero que mais pessoas me respondam, que a gente precisa saber bem essa matéria. Medida provisória pode dispor sobre direito penal, gente? Quando eu respondi isso, eu imaginei o presidente editando um monte de medida provisória para livrar a cara dos amigos deles lá. Entendi o pensamento. Entendi o pensamento. Mas, após ler isso, e após o que eu disse do STJ, né, nosso Superior Tribunal de Justiça, tá? Na Constituição, artigo 62, parágrafo 1, a linha B. Vou perguntar de novo, medida provisória pode dispor sobre direito penal, gente? Não. Pois é, pode. Pode. Por incrível que pareça, apesar do STJ dizer isso, o STF disse que pode. O direito é maravilhoso por causa disso, porque a gente nunca sabe absolutamente nada. Pegadinha. O STF disse pode, desde que seja favorável ao réu. Exemplo, há um tempo atrás, Dário, eu vou só um pouquinho porque eu dou retorno, tá? Quando você quiser falar, pode falar, viu? Só porque eu estava dando retorno aqui. Há um tempo atrás, nós tivemos, gente, a campanha de desarmamento e tal, né? Não sei se vocês lembram disso, devolução de armas. O que acontece? Quem tinha uma arma de fogo em casa poderia devolvê-la sem responder pelo crime de posse de arma de fogo. Não sei se vocês lembram, não, a maioria não deve lembrar, só eu que sou velho, né? Mas, enfim, isso aconteceu. Então, nós tivemos essa campanha aí, fizeram campanha na televisão, todo mundo devolvendo uma arma, aquele negócio bonito, né? Música de Natal e tudo. Enfim. E aí, o que acontece? O pessoal começou a devolver as armas. Só que, gente, nós temos a lei, né, do artigo 12 da posse de arma de fogo. É crime. Se você estiver na posse ou porte, são crimes diferentes, né? Possuir uma arma de fogo é crime e portar uma arma de fogo é um crime mais grave. Estar com ela na rua, portando, andando com ela. Isso é crime no Brasil. Ok. Então fizeram uma campanha assim, caramba, mas tem muita gente que tem aquelas armas velhas, armas de fazenda e tal. Essas pessoas são todos criminosos? São. Pela lei, são. Né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma chance para essas pessoas trazerem essas armas, não considerando esse crime? Ok. Foi feita essa campanha, foi feita uma lei que do período tal até o período tal, as pessoas poderiam devolver, entregar suas armas à polícia, ao exército, o que for, sem cometer o crime de porte ou posse, justamente para a gente diminuir o número de armas de fogo, esse risco todo que tem. Ok. Passado um tempo, muita gente começou, quando estava acabando, e o brasileiro nunca deixa para a última hora, eu tenho certeza que nenhum brasileiro deixa nada para a última hora, nós somos um povo que faz assim, as coisas no primeiro dia. Alguns, provavelmente, não eram brasileiros, mas estavam aqui no Brasil, começaram a reclamar que não estava dando tempo. Poxa, não deu tempo de entregar, eu tenho uma arma lá, mas é no sítio, eu tenho que ir até o sítio, não está dando tempo. E aí, o que o presidente fez? Ele editou uma medida provisória que aumentava esse prazo para as pessoas entregarem a arma. Gente, é uma medida provisória sobre direito penal. Ele está, por mais um tempo, deixando de considerar algo que é crime como crime. Aliás, deixando de considerar o que é crime como não crime. Por mais um tempo. E aí entrou uma discussão que foi até o STF. Peraí, o presidente não pode fazer isso. Por quê? Porque está na Constituição. Artigo 62, parágrafo 1º, a linha B, a gente acabou de ler, está na Constituição, está claro. É vedada a edição de medida provisória sobre direito penal, processual penal e processual civil. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já falou. Aí vem o STF e diz, ok, eu concordo, está na Constituição. Mas, se for para beneficiar o réu, pode ser feito. Então, o presidente da República pode fazer uma medida de segurança, emitir uma medida de segurança, tá? Para benefício do réu. Ok? Nunca para prejuízo, nunca para criar um crime, para aumentar uma pena, nunca para nada disso. Mas para beneficiar, ele pode. E aí bate em frente com o que o amigo disse, né? Se for para beneficiar os réus mesmo que é amigo dele, ele pode. Claro, o Congresso, isso vai ser apresentado diretamente ao Congresso e o Congresso pode ser que vete ou não. Tá bom? Professor, o que eu faço na prova? Chora. Não, brincadeira. O que você faz na prova, gente? Simples. O professor não vai perguntar se pode ou se não pode numa questão fechada.
ele vai perguntar numa questão aberta, se for perguntar isso. Ele vai perguntar numa questão aberta, e você vai dizer as duas correntes, a do STJ e a do STF. E você pode, para ficar mais bonitinho ainda a sua resposta, dizer a qual você considera mais correta. Você vai dizer, olha, o STJ diz que não, conforme o artigo 62, o STF diz que sim, se for favorável ao réu. Embora o STF não discordou da STJ, tá, gente? Ele só ampliou um pouco. Eles estão concordando. Só que o STJ foi extremamente legalista. O STF usou princípios. E você pode tomar o seu partido, mas concordo com o STJ. Acho que nem para beneficiar o réu deveria ter. Ou você pode dizer, e concordo com o STF. Favorecendo o réu, pode ser editado uma medida provisória, sim. Enfim, são questões do direito. Não tem, infelizmente, não tenho para vocês um sim ou não aqui. Existem essas duas correntes, existem essas duas decisões. Ok? Continuando, olha aí o que disse o ministro Gilmar Mendes sobre isso. O tipo penal constitui importante mecanismo de garantia do acusado. Não é possível abranger como criminoso condutas que não tenham pertinência em relação à conformação estrita do enunciado penal. A gente diz, tem que ser estrito. Ok. Não se pode pretender a aplicação de analogia para abarcar a hipótese não mencionada no dispositivo legal, que é o que a gente falou, analogia em malaparte. Deve-se adotar o fundamento constitucional do princípio da legalidade na esfera penal. Eu só trouxe para vocês, tá, esse julgado de Gilmar Mendes, que ele diz tudo que a gente falou aqui. Ele simplesmente, no julgado dele, usou o princípio para julgar. O juiz não pode se abster de julgar, gente. E muitas coisas não estão na lei. Né? A sociedade, você imagina como é criativo o povo, né? Como o povo consegue fazer besteira de várias mil formas diferentes. Então, o legislador não consegue pôr tudo na lei. Mas o juiz não pode se escusar de julgar. O juiz tem que julgar. E muitas vezes ele precisa julgar através de princípios. Ok? Então, princípio da reserva legal. Vamos, assim, para o princípio da intervenção mínima. O direito penal deve ser reservado para os casos de grave ofensa ou ataque aos bens jurídicos considerados mais relevantes. Eu já falei desse princípio com vocês, né? O direito penal tem que intervir minimamente na vida da sociedade. Minimamente. Gente, quanto menos direito penal, olha, eu vou dizer isso, que eu amo direito penal. Quanto menos direito penal, melhor a nossa sociedade. Eu sei que é triste dizer, mas é verdade. Quanto menos nós precisarmos de direito penal, quer dizer que nós evoluímos mais. Quer dizer que nós estamos mais à frente. Tá? Quanto mais nós precisarmos do direito penal, né, mais complicada está a situação. Vê o que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma quantidade de presos absurda, assim. O sistema deles é totalmente caótico e falido, do sistema penitenciário americano, porque eles usam direito penal para tudo. Tá? Eles usam a teoria do direito penal máximo, onde, o que eles pensam? Olha que loucura. Já foi no Brasil crime, tá? Vadiagem é crime. Eu espero que tenha a mesma conotação aí que tem aqui, eu não esteja falando uma besteira para vocês, né? Mas o que é? Vadiagem é crime. O que é isso? Ficar à toa. Vadiagem é simplesmente ficar à toa. Né? Aqui tem muita, em Minas Gerais, tem muito aquele tiozinho que fica na praça jogando dominó, né? E é tudo preso. Então, o que acontece? Jogando truco pode, mas dominó é osso. Mas o que acontece? Eles seriam todos presos. Porque qual que é o pensamento americano? Se ele está na vadiagem sem fazer nada, ele pode começar a pensar em cometer um furto. Se ele está cometendo um furto, ele pode cometer um roubo, depois um latrocínio. Não faz sentido esse pensamento, mas é um pensamento adotado por eles. Mostra como está caótica a sociedade americana hoje. A brasileira, não muito distante. Né? Nós temos um estudo que mostra que o crescimento populacional do Brasil e da parte carcerária brasileira, em 2081, nós teremos 90% da população presa. Então, assim, algo precisa ser feito. Claro que algo precisa ser feito. Mas, mesmo assim, nós temos que ter a noção que o direito penal ele tem que ser mínimo. O direito penal... Opa, Ivan, se quiser falar, pode falar. Não, é só uma dúvida na questão da Constituição, lá do artigo 72. Não teria que ter uma emenda constitucional para poder alterar lá? Entendi. Vamos lá, Ivan. Vou voltar aqui para você entender. O STF, como eu disse para vocês, o STF ele é o guardião da Constituição, ok? A Constituição não fala que é vedada a edição de medida provisória sobre a matéria tal em favor do réu. Ela fala que é vedada. O STF fala, ok, ela é vedada, mas em favor do réu pode ser utilizada. O STF é o responsável por interpretar a Constituição. E aí ele faz o jogo que ele quiser.
Infelizmente ou felizmente, isso acontece. Exemplo, família. A Constituição fala família, família, família. Até então, família era considerado homem e mulher. O STF interpretou que, no decorrer social, por a sociedade ter evoluído, a Constituição, onde ela diz família, se interprete homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher, avô e tio, avô e pai, avô e filho. Interpretação da Constituição. Aí ela fez uma interpretação. Ela diz, o artigo diz que é vedado, mas o que o artigo quis dizer? Que é vedado quando é para prejudicar. Se for para beneficiar, pode ser feito. Tá? É uma interpretação do STF. Ok? Ivan. Ivan? Vou interpretar como ok, então. Qualquer coisa você fala aqui. Beleza. Então, gente, voltando, o princípio da intervenção mínima, o direito penal não pode cuidar de tudo. Você imagina, se até algumas pessoas pensam, né, que deveria fazer isso, mas você imagina se um casal está divorciando e aí o direito penal tem que cuidar, vocês não divorciarem direito aqui, eu vou prender um dos dois. Alguém bate em alguém no trânsito sem causar, né, danos, ferimentos e tal. Aí o direito penal vai agir para prender quem causou o acidente. Né? Alguém perde o controle do carro e causa algum dano, aí o direito penal pode agir, porque você causou um dano ao patrimônio. Então, assim, nós vamos entender que o direito penal ele deve intervir minimamente na sociedade. E na evolução social, ele deve intervir cada vez menos. Quanto menos o direito penal intervir, melhor é a sociedade. Querem um exemplo disso? Eu juro que não é piada. Eu juro que é verdade. E se vocês quiserem mudar comigo para a Noruega, vamos todo mundo junto. Na Noruega, eles não aceitam mais de 2 presos por cela. Tá? Não aceitam. O que acontece com a Noruega, gente? Isso aí foi comprovado, tá? Nós vamos estudar isso. Quem dera formos nós, né, juntos aqui. Pode ser que eu continue com você, seria muito legal. Presencialmente, bota aí. Mas o que acontece? Na Noruega, nós temos o seguinte. Os crimes de menor potencial ofensivo, os crimes que não têm violência contra a pessoa, né? Não é roubo, não é homicídio, não é lesão corporal, não teve violência contra a pessoa. Tem uma fila de espera para cumprir pena na Noruega, porque eles não aceitam mais de 2 presos por cela, porque é comprovado que se você, o preso no presídio, se você tratar ele sem preservar os direitos constitucionais dele, você está aumentando o número de reincidência. Por isso que a reincidência deles é quase zero na Noruega. Então lá, se você comete um crime sem violência ou grave ameaça, você é condenado. Se você comete com violência ou grave ameaça, você vai preso, né? Se não, você é condenado. E você tem uma fila de espera de 1 ano e meio, mais ou menos, porque eles não constroem um novo presídio desde 1993, porque eles sentem que não precisam disso. E aí você fica esperando em casa. Passado um tempo, 1 ano e meio e tal, te ligam. Falou, amigão, você lembra aquele crime que você cometeu? Liberou uma vaga aí, igual hotel, né? Pode vir cumprir sua pena para ficar 1 ano preso. Aí você junta suas coisinhas e vai lá cumprir, ficar 1 ano preso. Vocês não acham que isso é uma evolução social absurda? O número de criminalidade deles é quase zero. Né? Então, assim, quanto menos o direito penal precisar agir, mais evoluída é a sociedade. Tá? Então, por isso que o direito penal tem que cuidar do mínimo, o direito penal. E toda vez, gente, a gente vê as coisas deixando de ser crime. Casa de prostituição deixando de ser crime. Né? Tem essas discussões. O adultério deixando de ser crime. São coisas que já vão passando a ser socialmente aceitas, mesmo que não sejam socialmente bem vistas, tá, gente? Eu não estou dizendo que o adultério passou, que legal, o adultério é legal. Não estou dizendo isso. Não quer dizer que são socialmente bem vistas. Mas o direito penal fala, eu não preciso cuidar disso, eu não preciso prender essas pessoas. Que a sociedade se regule, mas eu não preciso intervir nisso. Eu vou intervir na liberdade, eu vou intervir no patrimônio, e não em qualquer situação de patrimônio, como realmente haja uma ação criminosa contra um patrimônio. Então eu vou intervir na liberdade, na vida, no patrimônio, tá? Ele cuida dos bens mais importantes. Então é um princípio implícito, gente. Não tem nenhum lugar dizendo o direito penal deve intervir menos. Não, mas a gente vai vendo com essa evolução social toda que eu disse para vocês, que o direito penal vai intervindo cada vez menos na sociedade. O direito penal deve ser a última medida adotada pelo Estado para coibir a prática de atos delituosos e proteger os bens jurídicos. É o que a gente chama de a última ratio. Então, você tem ali, né? Você tem na sua casa aí um cane corso aí, um pitbull, sei lá, esses cachorros gigantes. Você tem ele, você tem um poodlezinho. Poodle é bravo, mas você tem um poodlezinho aí também. Você tem um, sei lá, um Lulu da Pomerânia. E aí você precisa resolver uma situação. E aí você solta o seu Lulu da Pomerânia ali, que é o direito administrativo.
Ele vai lá, late, balança o rabinho, faz o que ele tem que fazer, volta e a situação não está resolvida. Você fala, caramba, esse Lulu da Palmeirana, que é o direito administrativo, não resolveu. Deixa eu soltar meu chihuahua lá, que é o direito civil. Tem aquele dentinho torto, igualzinho quem gosta de direito civil. Aí solta lá o chihuahua. O chihuahua vai lá, late, faz uma bagunça do caramba, mas não resolve o problema. Quando nenhum deles resolveu o problema, você fala, peraí, então agora eu vou soltar meu canicorso, vou soltar meu pitbull aqui, que ele vai dar conta. E é isso o direito penal. Ele prefere que outros ramos do direito cuidem. Por quê? Porque o direito penal é extremamente agressivo. E ele tem que ser agressivo. Tá? O direito penal não é para brincadeira. Tá? Ele é quando a parada tá séria. Então, ele falou, opa, vou soltar agora o meu canicorso aqui e vou pôr para pegar o pessoal aí. Porque tá ficando sério. Então, lembrem-se disso. Sempre que algo puder ser resolvido por outros meios, é melhor. Pelo direito civil, pelo direito administrativo. Mas quando algo chega tão sério nas partes mais importantes da sociedade, liberdade, patrimônio, vida, aí a gente precisa do direito penal. Beleza? Última ratio. Direito penal só age na impotência dos demais ramos do direito. Acabamos de falar aqui. Professor, você disse que é um princípio implícito, mas está ali na Constituição. Olha o que está na Constituição, gente. Artigo 5º, caput, é considerado o caput do artigo 5º, tá? É considerado aí o artigo mais importante de todo o direito, de todo o ordenamento. Isso é a base de todo o Brasil, de toda a sociedade. É o artigo 5º da Constituição. E é muito bonito, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros e residentes do país, inviolabilidade de direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. E aí vem o artigo 5º. Então, olha só, nós temos aí, ó, a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, opa, os crimes de racismo aí, que o direito penal tem que agir, a vida, o direito penal agir, liberdade, cárcere privado, sequestro, que inclusive é o que eu trabalho hoje, né? A segurança, já por óbvio, abrangendo bastante coisa, a propriedade, nós temos furto, roubo, ok? Então, o direito 5º, que é o mais bonito, que é o mais importante, que protege a sociedade inteira, o direito penal cuida de tudo que ele fala, porque são os bens mais importantes para a sociedade. Princípio da intervenção mínima. Alguns defendem o princípio da intervenção máxima. É uma loucura, tá? O direito penal não deve cuidar do que não lhe é devido, porque senão nós vamos criar um direito penal máximo e a gente não vai ter mais como punir a sociedade. Porque se a gente pune coisas mínimas que não fazem sentido para o direito penal, a gente não consegue punir as coisas que são realmente importantes. Após ele, nós temos o princípio da lesividade ou ofensividade. Professor, por que tem dois nomes? Porque eles inventaram assim, você vai ver os dois, infelizmente, em todo lugar. Tá? Então, vocês vão ver que os dois fazem sentido, mas tem os dois nomes, tá? Queria eu que tivesse um só de presente para vocês, mas nós temos os dois. Olha só isso, gente. Só poderá ser objeto de punição o comportamento que, no mínimo, coloque em perigo o bem jurídico relevante tutelado. Tá? É um princípio implícito. Então, a atitude do autor tem que, no mínimo, colocar em risco. Gente, se ela agride um bem jurídico tutelado, se ela agride a vida, se ela agride a liberdade, ok, já é crime. Mas ela tem que ter, no mínimo, colocar em risco. Se aquilo que você está fazendo não coloca em risco, minimamente, um bem jurídico tutelado, não é crime. O direito penal não cuida. Nós vamos estudar aqui, a coisa mais bonita que nós vamos estudar aqui nossa antepenúltima aula por aí, que é a teoria do crime. Vocês vão ver o que é crime, tá? Crime é fato típico, ilícito e culpável. A gente vai estudar tudo isso, nós vamos destrinchar isso aí. O que é um crime? Vocês vão ver, peraí, isso aqui aconteceu, é crime? É fato típico? A pessoa teve uma conduta, nexo de causalidade? É ilícito? A pessoa agiu em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito? É culpável? Ele podia agir de outro jeito? Não, peraí, ele matou aquele cara, mas o cara estava ameaçando matar a mãe dele. A gente podia cobrar que ele não matasse? A gente vai estudar isso tudo, tá? Nós temos aí a teoria do crime, tá? Para estudar toda essa parte. Só que a gente vai estudar uma coisa interessante também. Vamos lá. Quantas pessoas, eu vou perguntar hoje, pra vocês pensarem aí, porque vocês não estão gostando de responder, né? Quantas pessoas vocês mataram na mente de vocês hoje? Eu matei umas 5. Todo dia. Só duas. Ah, você é uma pessoa de bom coração. Poxa, que caridosa. Só 2, tá de boa, né? Se for casado, já começa com 1, né? Pessoa que é casada já começa com 1. Não tem jeito. Quem é casado já inicia com 1 aí, 100%. Quem tem aula também com o professor já acrescenta outro. O que acontece, gente? Isso é crime? Não.
Por quê? Porque não ofendeu minimamente o bem jurídico, e é o bem jurídico mais importante, é a vida. Você quis matar alguém na sua vida, você falou, nossa, aquela pessoa podia morrer, ou, nossa, se eu pudesse, eu matava. Você já tem um pudesse, né? Se eu pudesse, se a lei não me impedisse, né? Se eu pudesse, eu matava aquela pessoa, que chefe chato, meu Deus, que mala, que vontade. E aí você pensa o que você quiser pensar. Enfim, isso é crime? Não. Por que não é crime? Porque você nem colocou nem em perigo a vida dele. Agora, se você já começa a ter atitudes que possam colocar ele em perigo, aí a gente vai discutir lá na frente se é crime ou não. Mas para algo ser crime, ela tem que colocar minimamente em perigo, tá? Um direito, um bem jurídico relevante. Sempre que a gente falar bem jurídico relevante, vocês vão lembrar vida, liberdade, tá? Patrimônio, honra, vocês vão lembrar essas coisas. Então, só pode ser objeto de punição o comportamento que, no mínimo, coloca em perigo o bem jurídico relevante. Não atinge condutas internas, é o que a gente acabou de falar, ou individuais. Ninguém pode ser punido por aquilo que pensa ou por seus sentimentos pessoais. Gente, o que você pensa é seu. Você pode pensar as maiores atrocidades do mundo. Você pode, na sua mente, ser fã de Hitler, se você quiser. Isso é problema seu. Né? O direito penal não vai te atingir com isso. Ainda mais nesse tempo agora de liberdade de expressão, né? Eu estou escrevendo, eu tenho um grupo de estudos penais aqui com os alunos do Pitágoras, e nós estamos escrevendo um Pressão entre aspas. Como é? Liberdade de... Isso, entendi. É exatamente o que eu ia falar. A gente está escrevendo um livro, um artigo, perdão, sobre liberdade de expressão. A gente está escrevendo um artigo com os alunos, nós estamos fazendo pesquisa com os alunos de direito da cidade de Itabira, das faculdades que temos lá, para saber se os alunos sabem diferenciar injúria, calúnia, difamação e liberdade de expressão. A gente está escrevendo sobre isso. Então, nós estamos nesse tempo, né, de liberdade de expressão ou não. Mas, enfim, o nosso tema aqui é: o que você pensa é problema seu. Tá? Ele não é crime, ele não colocou nenhum bem em risco. Ah, professor, mas eu falei só com meu amigo que eu queria matar meu chefe. Entendi. Isso já é crime? Depende. Alguém gravou? Gravou. Chegou no seu chefe? Chegou. Ele se sentiu ameaçado? Sentiu. Opa, se ameaçou o bem jurídico. Olha só, já é crime. Entende? Então, princípio da lesividade e ofensividade. Se não ofendeu, se não lesionou, se não minimamente pôde lesionar ou ofender, não é crime. Entende como o direito penal ele sempre se afasta, ele sempre tenta ao máximo assim, meu Deus, isso aqui não é crime, eu não quero punir, poxa, fez besteira, eu vou ter que te punir. Mas em todos os princípios a gente vai vendo, o direito penal é a última instância, ele é a última ratio, ele não quer punir, a não ser que você faça algo nesse sentido, a não ser que você ofenda um bem jurídico ou chegue perto disso. Ninguém pode ser punido pelo que é, apenas pelo que fez, né? Isso aí é complicado, mas a gente está evoluindo a este ponto, né? Antigamente as pessoas eram punidas por ser negras, né? A igreja espalhou que negro não tinha alma e por isso ele era como os animais e podia, né, ser aí escravizado e o que for. Então ele já era punido por ser negro. Claro que nós temos estudos sociais que hoje o Brasil, a pessoa também seria punida por ser negro ou por ser nortista ou o que for. Mas, pela lei, nós temos que ninguém pode ser punido pelo que é, apenas pelo que fez. O que você é não pode gerar uma punição. Né? Apenas o que você faz. O direito penal não se preocupa com condutas pecaminosas, imorais, escandalosas ou diferentes do senso comum. Gente, golden shower aí pra galera aí, né, do carnaval, né, que curte uma loucura aí. Se a gente, claro, pode ser que tenha crime, mas o que eu tô querendo dizer é, o que é pecaminoso para a religião, o direito penal não se preocupa se ela não ofender ou lesionar. Porque assim como o direito penal, ele não preocupa, por um lado, com que não ofende, não lesiona, ele preocupa com que ataca a religião. Né? Nós temos a liberdade religiosa. Então, tudo que ataque a liberdade religiosa, opa, o que acontece? O direito penal precisa agir. Por que ele precisa agir? Porque a liberdade religiosa é um bem tutelado, é um bem protegido. Né? É uma liberdade. A liberdade é o segundo mais importante, né, depois da vida. Mas ele não se preocupa com a conduta pecaminosa. Você fala assim, né? Dependendo da sua religião, você fala, meu Deus, isso aqui é pecado. Você não pode fazer isso. Para o direito penal, o que você acha pecado ou deixa de achar pecado
indiferente. Mas, gente, vamos ter a consciência que o nosso direito vem muito do direito canônico e a maioria das coisas que você julga pecado provavelmente são crimes, né? Não matar, não roubar, tudo isso. Claro que tem os limites. O que eu quero dizer é, o que uma religião considera pecado, se não ofender um bem jurídico, se não estiver no princípio da lesividade, não é crime. Não é porque a maior religião ou uma religião considera pecado. Porque considera imoral. Nossa, mas isso aqui é imoral. Se não lesionar o bem jurídico, tá? Os bens jurídicos tutelados, você pode achar que é imoral o quanto você quiser. Moram 3 pessoas juntas, são um trisal. Você fala, isso é imoral. Enquanto moram os 3 juntos, para o direito penal não tem problema. Mas ele casou com as 2. Opa, aí já tem bigamia. Aí pode ser que ele tenha que agir. Tá? Mas o que considera-se imoral, o direito penal não age. Escandaloso. Isso aqui é um escândalo social. Meu Deus do céu. Lady Gaga usou um vestido de carne. É escandaloso. Mas para o direito penal, né, desde que não seja carne humana, pouco importa. Tá? Ou diferente do senso comum. Isso é o que nos dá a liberdade de sermos o que quisermos ser. Né? E o direito penal, você não ser preso por você ser o que você quiser ser. Eu quero ser isso, eu sou diferente, eu quero agir assim, eu quero dormir de dia e acordar de noite, eu quero fingir que eu sou um vampiro. Problema seu, desde que você não interfira na lesividade e ofensividade. E é daí que, pós-ditadura, as pessoas não podem mais ser presas para averiguação, como acontecia antes. Antes, se alguém tinha uma atitude diferente, suspeita ou qualquer coisa, a polícia podia prender e levar para averiguação. Isso não pode acontecer mais, porque, a não ser que você prove ou veja, né, que a pessoa cometeu um crime, você não pode levá-la para a delegacia ou prendê-la ou nada disso. Exemplo, não se pode punir alguém pelo simples fato de não gostar de tomar banho. Aí, ó, tem sempre... Vocês não tiveram aula presencial, mas tem sempre um amiguinho que tem um cheirinho um pouco menos agradável, tem aquele amiguinho, né, que não curte um banho. Sempre tem, sempre tem. E aí você vai achar chatíssimo, todo mundo acha, né, bem chato. Mas ele não pode ser punido por não gostar de tomar banho, né? Você fala assim, ó, sinto muito, o cara só é fedido ali, mas deixa ele de boa, deixa ele quieto. O adultério, que a gente já falou, você não vai punir, ele não ofende nenhum bem jurídico tutelado, ok? E a gente vai para o princípio da humanidade, que eu falei com vocês no começo da aula. Novamente, explicando, essa é realmente uma aula cheia de teoria, cheia de princípio por princípio. Eu não gosto de dar aula em tópico assim, isso é isso, isso é aquilo. Eu gosto de dar uma aula aberta, para a gente discutir de tudo. Mas a gente caiu, vocês, a primeira aula comigo é justamente a aula que tem que ser. Não tem como, não tem outra maneira. Tópico por tópico, princípio por princípio. Tá? Melhora, eu prometo para vocês. Direito penal é a coisa mais linda do mundo. Fica melhor. Mas fiquem tranquilos, tá? Eu, pelo menos, adoro essa parte. Vamos lá. Partindo do mesmo pressuposto do princípio da legalidade da intervenção mínima, então, juntando tudo que a gente disse, por isso que eu coloquei isso depois, mas se refere à combinação da aplicação de pena, bem como a fase de execução. O princípio da humanidade é tudo que a gente disse da legalidade da intervenção mínima aplicada aos presos e aos encarcerados que estão cumprindo pena, ok? É um princípio explícito, está na Constituição. Olha lá. A gente vai ler no artigo 5º da Constituição, e aí nós temos no inciso 47, ele diz o seguinte: não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84. Professor, o que é os termos do artigo 84? É aula de constitucional, mas vocês não ficarem perdidos. O artigo 84 da Constituição, ele fala os poderes do presidente da República, e um deles é declarar a guerra e celebrar a paz, tá? Então, não tem pena no Brasil de morte, salvo em caso de guerra declarada. No Brasil, a gente só tem pena de morte em caso de guerra declarada. De outra forma, não tem. De caráter perpétuo. Não tem pena de caráter perpétuo no Brasil, mas eu discordo. Isso eu discordo mesmo. Gente, existe uma pena de caráter perpétuo no Brasil e ela é opcional e é a pior pena que pode existir. Alguém sabe o que é? E aí, galera? E aí, Lucas, beleza? Alguém pode me dizer qual que é a pena de caráter perpétuo no Brasil? A lei fala que não pode, mas existe uma. Péssima. Alguém arrisca? Eu acho que ainda não é permitida a castração química, não, né? Não. Para mim,
A única pena de caráter perpétuo, e a mais cruel que pode existir, chama casamento, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem essa pena aí de caráter perpétuo, chamada casamento. Mas, enfim, tem gente que fala que não é pena. Eu acho que é uma punição. Mas tem gente que não considera. Então, não vamos colocar. Mas, para mim, isso está errado. Se existir outro castigo pior que esse aí, eu desconheço. Como é que é? Se existir um castigo pior que esse aí, eu desconheço. Exatamente, eu também. Então, temos uma, mas não vamos considerar. Vamos entrar na pena de morte, que seria, inclusive, melhor do que a do casamento. Mas, enfim, pena de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados. A gente pega na Grécia Antiga e as pessoas, a pena, muitas vezes, quando a gente começou a deixar a pena de morte da era medieval para cá, e a gente vai estudar isso na próxima aula, as pessoas, a pena era ser escravo um do outro. Né? Vocês veem isso em filmes e tudo. Então, assim, você está me devendo, ok, você vai ser meu escravo por 3 anos, por 5 anos, por 10 anos. Você e sua família vão ser escravos da minha por tanto tempo. Tá? Então, a gente tinha essas penas. De banimento, ninguém pode ser banido. Você não pode ser banido do Brasil. Um brasileiro nato não pode ser banido. Tá, você está banido do país. Vai embora. Não existe no Brasil pena de banimento. E nenhuma pena cruel. Você não pode ter uma pena que não é cruel. Voltando ao casamento, eu discordo por causa disso. Mas, enfim, também é cruel. Mas de caráter perpétuo. Aqui em Minas Gerais, eu diria que existe outra pena também de caráter perpétuo, que é torcer para o Cruzeiro ou para o Atlético. São duas penas cruéis, mas de escolha do povo aqui que faz essa besteira. Cada um fazendo, né? Então, princípio da humanidade. Tudo que nós estudamos, princípio da legalidade, intervenção mínima, ok? Só que todo relacionado aos presos, tá? Nós temos que ter humanidade. Gente, por favor, a gente vai estudar no próximo semestre, não embarquem nessa loucura de tipo assim, isso tem que se ferrar mesmo, o cara tem que se dar mal no presídio mesmo, tem que ter um tratamento lixo, péssimo mesmo. Esse pensamento é antissocial, é ruim para você. Porque, como eu já disse, é comprovado. O cara responde pelo crime que ele fez, ele paga pelo crime que ele cometeu. Só que se ele pagar por esse crime, socialmente falando, se ele pagar por esse crime, num local péssimo como são os presídios brasileiros, onde uns têm que deitar para os outros ficarem em pé, e não é tratando eles como coitadinhos, eles estão cumprindo pena, tem que estar no presídio mesmo. O que eu estou querendo dizer é, se você faz esse tipo de pena, que são quase penas cruéis, que a Constituição fala que não devia existir, mas os presídios brasileiros são quase cumprimentos de penas cruéis, você só piora o grau de reincidência. Esse cara só vai sair de lá mais indignado e querendo cometer mais crimes. Você pode falar o que você quiser, tá tratando como coitado, eu acho um absurdo. Você pode achar o absurdo que quiser, mas é um pensamento, com todo respeito, é um pensamento burro, porque você está indo contra você mesmo. Porque esse cara que você está punindo cruelmente no presídio vai sair e cometer crime contra você. Enquanto, se você der um tratamento humano, como a lei manda, nós teremos um grau de reincidência muito menor. Tá? Então, por isso, nós temos o princípio da humanidade. Assegura aos presos respeito à dignidade, além da integridade física e moral. As presidiárias, por exemplo, têm assegurado o direito de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Está no artigo 5º. Tá? Olha lá. A pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito. Isso é muito importante. Você não coloca um cara que cometeu um furto com um cara que cometeu um homicídio. Você não coloca o cara que lesionou o corporal, deu um soco na cara de outro, com o cara que cometeu um latrocínio. Você vai estar ensinando ele a cometer crimes, né? Virando uma escola do crime, que a gente diz. A idade, muitas vezes, interfere. E o sexo, claro, né? Você vai colocar a mulher junto com o homem no presídio. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, como qualquer ser humano. Ele não deixou de ser ser humano. A gente não trata, vocês vão estudar isso, direito penal do inimigo. A pessoa, a partir do momento que ele é um inimigo, ele perde todos os direitos e ele tem que ser punido. Isso acontece em caso de guerra, porque aí sim você tem um inimigo. Por isso que é permitido até a pena de morte. Mas com o seu próprio cidadão, você não trata como inimigo. Ele cometeu um crime, ele paga por aquele crime. Ele perde o direito à liberdade. E ele paga pelo crime dele. Mas ele não perde os outros direitos dele. Né? Por isso ele tem integridade física e moral assegurada. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Senão você estaria punindo a criança. Isso não é um direito da presa, é um direito da criança. Olha só. No princípio da humanidade, a gente tem o uso de algemas durante audiência, instrução e julgamento pode ser determinado pelo magistrado, quando presente de maneira concreta risco à segurança do acusado, do próprio acusado, ou das pessoas ao ato presente. Mas isso por quê? Por causa do princípio da humanidade. Se não oferecer risco, não teria o porquê algemar. Continuando para o princípio da culpabilidade.
perguntar uma coisa para vocês. Vocês costumam fazer intervalo ou vamos embora e acabamos um pouco mais cedo? O que vocês preferem? Hoje é sexta. Pensem nisso. Mais cedo. Mais cedo. Hoje tem pagode. Hoje é sexta-feira. Porque vocês estão em casa, quem quiser pegar uma aguinha aí... Quem quiser Pagode pegar uma hoje é às aguinha, 9, professor. Como é que é? Hoje o pagode é às 9. Às 9? Nossa, não dá tempo, não. Ó, eu consigo chegar em quanto tempo eu chego aí? Acho que se eu pegar um avião aqui, eu chego aí em 2 horas. 2 horas? 2 horas, será? 1 hora? Não sei. Pego um avião aqui, eu já tô na Pampulha, que eu tô pertinho do aeroporto. A gente já chegou aí rapidinho pro pagode. Precisava chegar lá, Pampulha. Como é que Precisa é? nem se acabar não, professor. Amanhã tem de novo. Eu não ouvi o que falou junto. Desculpa. Precisa nem se acabar não. Amanhã tem pagode de novo. Não, tem pagode, eu quero estar presente, pô. Ué, como assim? Como não? Bora. Mas vamos continuar, que a gente termina para vocês ficarem livres aí. Vamos lá. Princípio da culpabilidade. O resultado precisa advir de dolo ou culpa. A gente vai estudar isso. Mas, gente, ninguém pode responder por algo se não tiver dolo ou culpa. O que é dolo? Vocês vão aprender isso esse semestre, mas eu vou antecipar de uma forma simplista, tá, gente? Dolo é vontade de agir. E culpa é agir por imprudência, imperícia ou negligência. Então, a Joelma quer dar um tiro na cabeça do Ivan para matar o Ivan. Dolo. A Joelma tá limpando a arma dela e sem querer ela dispara e ela atinge a cabeça do Ivan. Ela vai matar o Ivan, vai cometer um homicídio por imprudência ou por imperícia e mexer na arma dele. Ok? Então nós temos que as coisas só podem acontecer por dolo ou culpa. Nada que vocês imaginem que fuja do dolo ou da culpa é crime. Mas, professor, como algo fugiu do dolo da culpa? Eventos da natureza. Ok? Eu tô andando. Vamos supor. Tá andando na rua uma pessoa, vem, sei lá, um tufão maluco desses aí, aconteceu no Brasil há um tempo atrás, né? E te empurra. Sem querer te empurra, você cai em cima de uma pessoa e lesiona ela. Você não teve dolo nem culpa. Foi um evento da natureza. Se for um evento da natureza, não pode ser considerado crime. Por isso, o princípio da culpabilidade. É um princípio explícito. Olha lá. Agora nós saímos dos princípios constitucionais e entramos nos princípios do direito penal. Quem está acompanhando, gente, na apostila, nós vamos ter aula hoje 1.2 e 1.3. Eu acho muito melhor a gente juntar, porque são os princípios gerais todos. Tá? E por causa do nosso tempo também restrito. Então, é o princípio explícito do artigo 29. Até coloquei 2 vezes o 29 aí para ficar bem gravado. Mentira, foi porque eu errei. Alguém tem essa apostila para me mandar no WhatsApp? Pessoal, se não tiverem, assim que me colocar no grupo de vocês, eu dou um jeito de mandar para você. Não tem problema nenhum. Tá? Professor. Vamos dar aula, professor. Como é? E a gravação da aula? Tô gravando a aula. Eu mando para vocês também no grupo lá. Como essa aula ainda não é no Teams, aquele novo modelo não vai estar disponível para vocês. Então eu vou ter que upar no YouTube e enviar para vocês. Tranquilo? Beleza, professor, porque nós não temos acesso nem ao AVA. Então, eu mando para vocês no WhatsApp. Fiquem tranquilos. Aproveita e manda a apostila também, senhor. Como é? A voz do Ivan tá dando um eco, Ivan. A apostila eu vou mandar para vocês, tá? A apostila, pode ficar tranquilo quanto a isso. Vamos continuando? No artigo 29 diz: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a eles cominadas, na medida de sua culpabilidade, princípio explícito. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Não preocupem com isso agora. Se algum dos concorrentes quis participar de um crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Sem pena, essa pena será aumentada até metade na hipótese de ser previsível o resultado mais grave. Não é matéria, mas para vocês não ficarem perdidos, eu não gosto de deixar ninguém lendo o texto e está perdido. Trabalhei num caso, quando eu trabalhei em Ouro Preto, uma artista plástica chamada Guiomar, um menino maluco, menino de 21 anos, chamou um amigo dele de 18 para eles furtarem carne no freezer da dona Guiomar, porque ela tinha carne lá para eles fazerem churrasco. E o rapaz de 21 sabia que ela estava em casa e falou que ela não estava. O rapaz de 19 foi lá junto com ele, enquanto ele pegava as carnes, o rapaz de 21 estuprou, matou e colocou fogo na casa.
E aí entrou justamente nesse artigo aí, respondeu o de 19 por furto com a pena aumentada, porque ele poderia saber que ela estava em casa, porque ele era vizinho dela, foi o que entendeu o juiz. Mas só para vocês terem uma noção como funciona esse artigo 29. O que eu quero dizer é que cada um vai responder pelo que cometeu. Você não responde por mais que cometeu, nem deve responder por menos que cometeu. Tá? Você responde até o limite do crime que você cometeu, ou se você participou de algo que você poderia saber. Né? Você participa de um furto, o cara te garante, não vai ter ninguém na casa, a gente só vai entrar, furtar e ir embora. Você chega lá e você percebe que tem movimentação dentro da casa. Opa, tinha como você desistir. Tinha como você saber que não seria um furto, seria um roubo, provavelmente. Então, você pode ser que você responda por furto com a pena aumentada ou até pelo roubo, se dava para você saber realmente que aquilo era um roubo. É isso que está dizendo no artigo 29. É esse o princípio da culpabilidade. Se responde pelo que se praticou, até onde vai o que você pratica. Professor? Sim. E se alguém mata uma outra pessoa para se defender, no caso? Tipo, alguém vai para matar ele e ele acaba matando o outro. Ele é isento de pena, alguma coisa assim, ou tem que responder do mesmo jeito? Bom, aí não há crime. Como eu estava dizendo aqui da teoria do crime, que a gente vai estudar, que é a parte mais importante, mais interessante desse semestre, nós temos que o fato para ser crime tem que ser fato típico, ilícito e culpável. São 3 pontos, teoria tripartite. O fato típico analisa se a conduta da pessoa é realmente o resultado. Então, assim, a pessoa ter dado tiro foi o que causou a morte, a gente analisa essas coisas, fato típico. E se existe um crime ali, matar alguém. Ok, nesse caso vai ser típico. Matar alguém é fato típico, a pessoa que atirou, vamos dar um exemplo assim, a pessoa que atirou realmente da munição, do projétil da arma dela que matou o outro. Então, e matar alguém é crime? É. Então, nós temos um fato típico. Ok. Agora, vamos ver se é ilícito. O que é algo ilícito? É algo que você não cometeu sobre estado de necessidade, suponhamos, Jack e Rose no Titanic. Só cabe um. Um dá um soco na cara do outro e sobrevive. Estado de necessidade, não tem crime. É hora você ou ele. Tá? Estado de necessidade, exercício regular do direito. Quando a polícia prende alguém, o que acontece? Você pode prender alguém? Você pode privar alguém da liberdade? Não, mas você está no exercício regular do seu direito, como policial, no caso ali. Né? Perdão, nesse caso você está no estrito cumprimento do dever legal. É seu dever legal prender aquela pessoa. Enfim, vocês vão ajudar isso. E dentre eles nós temos a legítima defesa, que é a sua pergunta. Então, se você conseguir comprovar que você realmente agiu em legítima defesa, sua ou de terceiros, alguém poderia matar alguém da sua família ou algum conhecido, e você o matou antes, aí não é crime. Então, não tem nem que falar em pena. Se não é crime, a gente para por ali. Tá? Não vai existir nem pena, a pessoa não vai ser nem condenada. Tá bom? A gente vai estudar isso e a gente vai estudar até que existe a legítima defesa putativa, que é uma legítima defesa interessante. A putativa é imaginária. Então, muitas vezes você imaginou que aquela pessoa poderia vir te matar e você mata ela. Claro que você tem que provar que você tinha muitos elementos para imaginar que ela poderia vir te matar, que aí seria a legítima defesa. Tá bom? Acho que foi o Gabriel que perguntou. Tranquilo? Tranquilo, entendi. Vamos lá. Princípio da intranscendência. Esse princípio é interessantíssimo e a gente já falou sobre ele. A pena não pode passar da pessoa do acusado. A responsabilidade penal é sempre pessoal. Então, vamos lá. O Francisco e o Gabriel, eles roubaram um banco, ok? E eles fugiram do país, não conseguimos prender eles. O que a gente faz? A gente vai lá e prende as pessoas o pessoal da família deles, porque eles roubaram um banco. Isso é impossível, né, gente? A pena, o princípio da intranscendência diz que a pena não passa da pessoa do acusado, né? A pessoa que cometeu o crime responde pelo crime. E se ele morrer? Não tem herança de pena, né, gente? O cara cometeu um crime e morreu, vou punir o filho dele. Isso não existe. Ok? Quem cometeu o crime responde pelo crime. Exemplo. Vamos lá agora, vamos continuar. O Dário e o Francisco, eles roubam um banco, tá? Eu tô vendo pelos números aqui, tá, gente? O Dário e o Francisco roubam um banco. Eles vão, que eles são muito caridosos, roubaram 1 milhão, eles dão R$100 para o Gabriel e R$100 para o Ivan. Certo? O Gabriel e o Ivan sabem que o dinheiro vem do roubo ao banco. Ok? A polícia prendeu o Dário, o Francisco, o Gabriel e o Ivan pelo roubo ao banco. Tá certo ou tá errado, gente? Um de cada vez, sem embolar. Sei que todo mundo quer participar muito, mas calma. Tá certo ou tá errado, ou quer que eu fale de novo? Que eu explico de novo.
Errado. Repita a Acho pergunta. que Os outros dois são por receptação. Entende? Vejam bem, é isso que eu quero que vocês entendam. Indiferente se a pessoa cometeu um outro crime, naquele crime a pena é intranscendente. Então, se duas pessoas roubaram um banco, elas podem ter passado esse dinheiro para outro, que pode responder por receptação, por lavagem de dinheiro, por ocultação de bens e valores, por outro crime. Mas a pena de roubo, ela não participou do roubo. Então, ela só vai responder pela parte que ela participou. A pena do roubo não vai passar dos outros dois para essa, tá? Por mais que ela tenha pego bens daquele roubo, ela tenha ganho bens daquele roubo. Entenderam? A pena, ela é intranscendente. Tá? Não passa para a próxima pessoa. E é um princípio explícito, o artigo 5º da Constituição fala: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra ele executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Poxa, professor, mas aí passou da figura. Não passou. Pelo finalzinho ali. Olha só. Até o limite do valor do patrimônio transferido. Isso a gente está falando de herança. Tá? Então, acontece, se um pai comete um crime e ele é condenado a perder esses valores, a devolver esses valores, e ele morre, os filhos vão entrar, vai ter um inventário, os filhos vão receber essa herança, ok? Dessa herança, sim, porque a herança ainda não é dos filhos. O que é uma herança? O que é um espólio? Né? O que vai ser um inventário? Isso é coisa civil, mas para vocês entenderem. Vai ser o seguinte, o pai faleceu, e ele tem R$1.000 e 2 filhos. 500 para cada um? Ainda não. Peraí. Vamos ver primeiro se ele tem dívidas. Nós vamos publicar no diário e tal, nós vamos anunciar para a cidade, para a região, que aquela pessoa faleceu e ela tem bens, ela tem um patrimônio, um dinheiro ou o que for. E as pessoas vão lá falar, opa, ele me devia, tá aqui uma nota que ele assinou para mim. Então vai se pagar tudo que ele deve primeiro, para depois passar os bens para os filhos. Claro, isso é herança. O que a lei está dizendo nada mais é que isso. Se a pessoa teve perdimento de bens, que é uma das penas que a gente leu lá atrás, perdimento de bens é uma das penas, tá? A gente tem pena privativa de liberdade e pena restritiva de direito. Vocês vão estudar isso no semestre que vem. Uma das penas restritivas de direito é perdimento de bens. Ou reparação de bens. Você causou um dano a uma pessoa, foi condenado por isso, tem que reparar o bem, mas a pessoa faleceu. Ok, ele não vai cumprir mais pena, como é que ele vai para a cadeia? Só se fizer uma sessão espírita lá. Então ele não vai mais para a cadeia. Ok, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, e o dano que ele causou? Ele deixou herança? Deixou. Tem um espólio? Tem. Ok, então nós vamos cobrar disso. Ah, mas ele deve R$2.000 do dano que ele causou e ele deixou 1.000 de herança. Só vai pagar os 1.000. Os filhos dele nunca vão pagar. Os filhos dele só vão pagar até o limite da herança. É o que diz o final aí, ó. Até o limite do valor do patrimônio transferido. Ninguém herda dívida, tá? Assim como ninguém herda pena, nesse caso. A pena vai até esse limite dos bens que ele tinha. Deu para entender? Lucas, pode falar. Se uma criança ou um adolescente cometeu crime, a culpa cairá sobre os pais? Não. Assim, vamos lá. A gente vai estudar sobre isso. Crime, criança e adolescente até os 18 anos não comete crime. Comete ato infracional análogo ao crime. Tá? Então, o que acontece? Furto, 155, subtrair coisa alheia móvel. Um adolescente cometeu, deixa de ser furto, vira ato infracional análogo ao tipo de furto. Só para você entender, então já não é crime. E os pais não podem responder pelo crime do filho. Quem está com o filho na sala, tira o filho da sala para ele não ouvir isso, gente. Pelo amor de Deus. Pode falar com seu filho se fizer isso, papai vai ser preso. Pode falar para dar medo na criança, mas pela lei não. Tá? Isso não existe. O que pode o pai responder é por ter autorizado, entregar a chave de veículo automotor a menor. Aí sim, mas aí é o que ele cometeu, e não o que o filho cometeu. Tá bom? Aqui ocorreu um fato, professor, Sim. de um cidadão ter comprado uma moto com uma criança, ou seja, tinha 12 anos, eu acho. E ela se envolveu num acidente de trânsito e veio a óbito. Segundo o delegado, ele levaram ele para atuar, né, por ter dado um veículo automotor a um de menor e não ser habilitado. Quando foi lá para fazer essa ocorrência, que autuaram ele, tudo direitinho,
No primeiro audiência que teve no júri, o júri absolveu ele por ter a dor dele. Tipo assim, foi concluído que ele perdeu um filho e que a culpa dele já tinha sido paga por ter perco o ente querido. Isso aí chama perdão judicial, é uma matéria do semestre que vem também. Existe algo chamado perdão judicial, que exemplo, alguém vai, você está sendo ameaçado por alguém. E aí você legalmente compra uma arma, tá? Você está sendo ameaçado, você compra uma arma, protege sua casa, coloca você em segurança e fala com seu filho de 16 anos, filho, não sai de casa porque estão ameaçando o papai. E se você sair de casa, pode ser que a pessoa queira fazer algo com você. Como todo bom filho de 16 anos, ele fala, claro, pai, não vou sair. E sai, escondido, óbvio. Como a gente fazia, eu fazia e vocês também. E aí, o que acontece? Ele volta para casa, 3 da manhã, ele fala, opa, tem um lugar aqui na cerca elétrica que meu pai, eu sei que ele não tem um ponto aqui divergente da cerca elétrica, dá para passar e tal, vou pular. Quando ele tá para pular o muro, o pai dele estava tão preocupado com as ameaças que ele ficou acordado a noite inteira. E ele vê aqui, e esse caso é real, tá, gente? E ele vê, foi em São Paulo, ele vê aquele vulto pulando o muro e ele atira e mata o próprio filho. Entendeu o juiz que ele não tinha o direito de atirar, mesmo que fosse uma outra pessoa. E aí são divergências, tá? Para estudo. Só que o juiz o condenou por homicídio doloso, com a intenção de matar. Ele tinha intenção de matar aquela pessoa que estava entrando na sua casa. Só que o juiz lhe concedeu perdão judicial. O júri, nesse caso, lhe concedeu perdão judicial. Por que o perdão judicial? A dor dele foi tão grande que considerou-se a pena cumprida. A sua pena foi perder seu filho. Por isso eu entendo que pode ter sido esse mesmo fator que aconteceu aí. Não conheço o caso a fundo, mas existe o perdão judicial. Lembrando que o perdão judicial é só quando existe crime, não confundam, tá? Não é um caso do rapaz que aconteceu também, que foi para uma festa de maiores de 18 anos, saiu de lá com a menina para um motel e depois foi preso porque descobriu que a menina tinha menos de 14. E menos de 14 é estupro de vulnerável. Neste caso, ele provou que a festa era para maiores de 18. Não tinha como ele imaginar, saber que ela tinha menos de 18 anos. Mas aí, nesse caso, nem crime houve. Não é fato típico ilícito culpável. No caso do pai, teve o crime, mas ele recebeu o perdão judicial. É matéria de outro semestre, mas só para vocês não ficarem perdidos. Beleza? Beleza. Vamos lá. Individualização da pena, muito parecido. A pena aplicada considera, no caso, a pessoa individualmente, com critérios subjetivos, que devem ser ponderados na dosimetria da pena. Meu Deus, o que é isso, professor? Que maluquice, que tanto de palavra louca. Vamos descobrir. Dosimetria da pena nada mais é do que a quantidade da pena que o juiz vai aplicar. E aí a gente tem 3 fases de dosimetria, a fase da análise do artigo 59, dos antecedentes e tudo isso. Depois, agravantes, majorantes. São 3 fases de dosimetria da pena que vocês vão estudar no semestre que vem, é muito interessante. O que está dizendo esse artigo? Que a pena tem que ser individual com critérios subjetivos. E eu já falei disso aqui também. O Lucas e o Marcos atiraram para matar a Joelma. Os dois atiraram ao mesmo tempo. Os dois deram um tiro na cabeça da Joelma. O Lucas e o Marcos foram presos como coautores do crime de homicídio. Certo? Perfeito. O Lucas pegou 8 anos de prisão e o Marcos 13. Que isso, professor? Os dois cometeram o mesmo crime no mesmo momento, contra a mesma pessoa, com o mesmo tiro. Deram um tiro só a cada um. Só que um era réu primário, o outro não. Um tinha menos de 21, o outro não. A Joelma tinha ofendido a família dele. Ele tinha motivos, né? Mesmo que não fossem justificáveis. O outro foi por motivo torpe, só porque ele não gostava dela. Então, a pena é individual por caráter subjetivo. É isso que está falando. E é por isso que na pena, por exemplo, de homicídio, ela é de 6 a 20 anos. Olha que largo. Olha como o juiz pode trabalhar aí. É muita coisa. A pessoa, vocês vão aprender no próximo semestre, que a partir do 8º, de 8 anos para cima, que é regime fechado. Abaixo de 8 anos é semiaberto, 4 a 8. Então, a pessoa cometeu homicídio pode pegar regime semiaberto. Ela cometeu homicídio e ela não fica no regime fechado. Porque o homicídio é de 6 a 20. Então, se o juiz der a mínima ali 6, 7 ou 8, para não passar de 8, a pessoa pode começar no semiaberto. Então, mesmo 2 pessoas tendo a mesma atitude, porque senão nós teríamos a pena, se não fosse assim, a pena seria critério objetivo. Homicídio, 15 anos, ponto final. Poxa, mas o cara estuprou minha filha, por isso que eu matei ele. Não interessa. E o outro matou só porque achou a pessoa feia.
Matou porque era negro. Matou porque era mulher. Se a gente colocasse assim critérios objetivos a pena, nós teríamos uma mesma pena para todo mundo. Mas os motivos, o crime é o mesmo, mas os motivos de crime são diferentes. E esse critério subjetivo tem que ser analisado. Por isso que as penas do Código Penal, e aqui, ó, a gente abre aqui facilmente aqui o Código Penal, que começa a parte especial no artigo 121, matar alguém. Eu não sei porque o meu código... eu estou na lei de tóxicos com vocês, né? Peraí. Vamos lá. No 121, que é matar alguém, a gente tem a pena de 6 a 20 anos de reclusão. Mas aí a gente for para o artigo 129, que é a pena de lesão corporal, a gente tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Se a gente for para o furto, que é um 155, nós temos uma pena de 1 a 4 anos. Olha como é que a pena pode ser larga ou não. Se nós formos para o 157, roubo, nós temos uma pena de 4 a 10 anos. Se a gente for para o crime mais grave do Código Penal, que é latrocínio, nós temos o seguinte, tá aqui, ó. Latrocínio, extorsão. Meu Deus. Peraí, que eu vou achar. Nós temos a pena de 20 a 30 anos, a pena mais grave do Código Penal. Então, a pena, você vê que ela tem um mínimo e um máximo, justamente porque as pessoas cometem por motivos diferentes. E é isso que está falando. A individualização dos critérios subjetivos. Não é o objetivo. O objetivo é 2 mais 2. Mas cada pessoa é diferente. Uma pessoa era boa socialmente e cometeu um crime. Gente, quem de nós aqui, tá? Não sejamos falsos moralistas. Quem de nós não está... Todos nós somos homicidas, principalmente, em potencial. Quem de nós, tendo uma faca ou alguma coisa, vê alguém fazendo com alguém de sua família algo terrível, com sua mãe, com seu filho, com seu irmão, você não pode chegar a matar essa pessoa? Quem de nós não desobedece a lei de trânsito todos os dias, todas as horas, né? Então, assim, só que são pessoas diferentes. Entre um trabalhador que trabalhava e chegou em casa e viu alguém fazendo algo com sua família, se excedeu, que não deveria ter feito, e matou aquela pessoa, e um cara que já matou 4, 5 pessoas e matou mais um sem motivo, os dois cometeram homicídio. É justo que peguem a mesma pena? Claro que não. E é por isso que as penas vêm de 6 a 20 anos. E é por isso que nós temos o princípio da individualização da pena. Mesmo sendo o mesmo crime, as penas são diferentes. É um princípio explícito, e a gente já leu sobre ele. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes. Perda de bens, multas são penas diferentes uma da outra. Não preocupem com essas alíneas, tá? Porque essas alíneas vêm da proporção, que eu falei com vocês, o princípio da proporção. O princípio da individualização está escrito aí no começo. A lei regulará a individualização da pena. E é isso que está regulado aonde? Artigo 59 do Código Penal. E aí nós temos a fase legislativa, que eu disse para vocês. Ainda não precisa da individualização da pena, o legislativo fala, a pena tem um mínimo e um máximo, justamente porque as penas são individuais diferentes. E aqui no artigo 59, olha o que diz. O juiz atender à culpabilidade, já é um motivo, aos antecedentes, outra coisa, conduta social, outra coisa, personalidade do agente, aos motivos que levaram ao crime, as circunstâncias do crime, local ermo, difícil fuga, as consequências do crime, comoção social, o que gerou, bem como o comportamento da vítima, esse é perigoso, tem que tomar cuidado, a gente não pune a vítima, mas dependendo de certos comportamentos da vítima que facilitaram o crime ou levaram a pessoa a cometer aquele crime, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente. Aí nós temos a dualidade da pena, ela tem que ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, a gente tem as penas aplicáveis dentre as cominadas, as que tem na lei. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites. Então, o juiz, homicídio é 6 a 20. Pode ser o homicídio mais feio do mundo, o juiz não passa de 20. Pode ser o motivo mais justificável do mundo, o juiz não pode dar menos de 6. Entendeu? O regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade. Então, sempre tem que começar ou no fechado, ou no semiaberto, ou no aberto. Alguns casos não pode começar no fechado, né? Os crimes que a pena é de detenção não pode começar no fechado, mas é outra matéria, não se preocupe. A substituição de pena privativa de liberdade por outra espécie, quando cabível. Então, em alguns casos, sem violência, sem grave ameaça, o cara não precisa tomar uma pena privativa de liberdade. Ele pode ser restritivo de direito, fazer um serviço comunitário, cesta básica, limitação de final de semana e todas essas coisas. O que vocês precisam guardar? Individualização da pena. 2 pessoas cometem o mesmo crime, não necessariamente eles vão ter a mesma pena, porque são critérios subjetivos, e são esses aí do artigo 59. Culpabilidade, conduta social, personalidade, tudo isso. Isso, então, nós falamos da fase legislativa, que já colocou o mínimo e o máximo, a judicial, e lá na execução da pena. Olha o que diz. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado.
Então, uma mulher e um cara cometem um crime, eles já não vão cumprir a mesma pena, pelo menos o mesmo local de pena. A mulher vai estar numa penitenciária feminina e o homem numa masculina. Isso já é uma diferenciação aí, tá? Na fase administrativa, as pessoas cumprem penas diferentes. O cara que cometeu um furto simples, né? Não tem como ter violência ou grave ameaça, ele fica num local diferente de quem cometeu um latrocínio. A pena já é individual para cada um, até na fase de cumprimento da pena. Vamos lá, gente. Crimes hediondos, uma lei complicada aí, meio dúbia em alguns pontos. Olha o que diz o artigo 2. Os crimes hediondos, a prática de tortura ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Fiança. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado. Então, gente, dizia a lei que quem cumprisse crimes, quem praticasse crimes hediondos, e ela explicou o que eram os crimes hediondos, algumas formas de crime, quem praticasse o crime de tortura, tráfico de drogas, tá? Terrorismo, parágrafo 1º, tinha que cumprir a pena toda em regime fechado, considerado inconstitucional, tá? Por causa da individualização da pena. Olha o que diz a súmula vinculante do STF 26. Para efeito de progressão de regime, então, o que vocês ainda vão estudar é que você está no regime fechado, você cumpre 1/6 da pena e você vai progredir para o semiaberto. Isso é a progressão do regime, depois vai progredir para o aberto, tá? Ou 2/5 ou 1/6, vai depender se o crime é hediondo ou não. É outra matéria. Então, o STF diz, para efeito de progressão de regime, no cumprimento da pena por crime hediondo ou equiparado, que é o que a gente está tratando, o juiz de execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º, que é o que a gente está estudando, tá? De 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. O que o STF disse? Ele disse, é inconstitucional a pessoa cumprir a pena toda em regime fechado. Porque se ele cumprir o requisito, ele é como outro preso. A pena dele é individual. Ele é como outro preso. Por mais que o crime dele seja mais grave, a pena dele vai ser mais grave, claro. Mas, cumprindo os requisitos, e os requisitos do crime hediondo são muito mais sérios para você progredir de regime, ele tem o direito, sim, a progredir de regime. Ok? Pelo princípio. Então, aí o STF decidindo algo por causa de um princípio. Eu disse para vocês. Os princípios mandam no direito penal. Agora nós vamos para um complicado. Se vocês estão semi-dormindo ou já trocando de roupa aí para sair, dê uma focada aqui, que esse princípio é complexo. Insignificância ou bagatela. Professor, é princípio explícito ou implícito? Nenhum dos dois. Mas podemos considerar implícito porque ele é uma construção jurisprudencial. A doutrina, a jurisprudência, o que é jurisprudencial, gente? O que é jurisprudência? São decisões reiteradas de vários tribunais. Um juiz decidiu assim, o outro decidiu do mesmo jeito, o outro decidiu do mesmo jeito, o tribunal decidiu assim, o outro tribunal decidiu... Todos os juízes estão decidindo desse lado. Nós temos uma jurisprudência, vários juízes decidindo assim. E doutrinária também, porque os doutrinadores começaram a escrever sobre isso dessa mesma forma. Houve uma lesão ao bem jurídico relevante? Houve, princípio da lesividade. Sendo necessário utilizar o direito penal? Sim, princípio da intervenção mínima. Mas a lesão é muito pequena. Como assim, professor? Então, para haver crime, a gente precisa ver uma lesão ao bem jurídico relevante, não é? Lesão ou perigo de lesão, nós estudamos aqui, lesividade. É necessário utilizar o direito penal? É, porque essa lesão foi ao patrimônio, por exemplo. Ok, então nós temos aí a lesividade e a intervenção mínima. Mas a lesão é muito pequena. Como assim? Grau de reprovabilidade. E eu já peguei caso desse. Eu peguei um caso de um rapaz que estava, eu acho que em Mariana, cidade de Mariana, primeira capital mineira aqui, Mariana. E aí ele foi contratado e ele era de Rondônia, eu acho. Isso. Ele foi contratado por uma empresa, ele veio para cá, ele trabalhou 3 meses, ele não recebeu salário e a empresa sumiu. Isso que aconteceu com ele. O que ele fez? Ele tentou pedir esmola por 3 dias, não conseguiu, ele entrou num supermercado, abriu um biscoito e começou a comer lá. O segurança chegou e falou, você vai pagar isso aí? Ele falou, não tem dinheiro. O segurança falou, você tá preso? Ele falou, tá, deixa eu só terminar meu biscoito. Ele ia morrer de fome. Entende? Ofendeu aquela... Foi um crime? Foi um crime, tá, gente? Ofendeu o bem jurídico relevante? Sim, ofendeu. Ele subtraiu o patrimônio do supermercado. Patrimônio. O direito penal precisa cuidar disso? Claro que precisa. Ofendeu o patrimônio. Sim. Só que para aquele supermercado, um biscoito, e pelos motivos dele, é uma ofensa muito pequena.
Esse é o princípio da insignificância ou bagatela, tá? É controverso demais, tá? Não está diretamente ligado ao valor do patrimônio em si, tá, gente? Pegou um biscoito de R$2, ou se ele foi esperto e foi no biscoito mais gostoso de 20. Não é essa a questão, tá? É a atitude dele. Só pode ser aplicado com as características do caso concreto. Não adianta a gente pode inventar, mas ele só pode ser aplicado assim, não, neste caso cabe, neste não. E às vezes casos muito semelhantes. Vocês vão entender por quê. Olha o que diz aqui o ministro Celso de Mello. O princípio da insignificância, que considera necessária na aferição do relevo material da tipicidade penal. Esqueça isso tudo, que é só coisa para dificultar a mente, que eles gostam de escrever difícil. Então, o que ele está querendo dizer? Vamos simplificar o que o ministro Mello disse? O Mello, nosso parceiro aí, falou o seguinte, tá? Gente, pessoal, galerinha, para considerar o princípio da insignificância, tem que ter essas coisas aqui que eu vou dizer. É isso que ele está dizendo com esse tanto de floreamento que ele fez aqui. A mínima ofensividade da conduta. Então, a conduta do cara tem que ser minimamente ofensiva. Ele não pode ser uma conduta extremamente ofensiva à sociedade, tá? Tem que ser uma conduta com ofensividade mínima. Nenhuma periculosidade social. Ele não saiu brandindo uma arma, uma faca, e meu Deus do céu, eu sou criminoso e vou roubar aqui mesmo, vou furtar, o que for. Não. A periculosidade dele é mínima. Terceiro, reduzidíssimo grau de comportamento, de reprovabilidade de comportamento. Quem pode culpar esse cara por ter tomado um golpe absurdo da empresa que ele tomou, por ter pedido esmola e não ter conseguido dinheiro, tá quase morrendo de fome e entrar no supermercado para comer? A reprovabilidade é reprovável? É. Ninguém deve furtar, mas é mínima, tá? E a inexpressiva da lesão jurídica provocada. O dano que ele causou ao supermercado foi mínimo. Seria diferente se ele empurrasse e destruísse diversas prateleiras e comesse um biscoito. Aí ele poderia ter causado um dano maior. Seria diferente se ele tivesse, talvez, furtado um biscoito de um particular. Entendem? Mas, como eu disse, você avalia essas 4 coisas no caso concreto. Uma questão de prova, eu vou dar um caso concreto para vocês e vou dizer se encaixa perguntar se encaixa o princípio ou não. Alguns podem falar que sim, outros falar que não. E podem ser que os dois estejam certos, desde que vocês fundamentem com isso aí. Ele continua, em seu processo de formulação teórica, no conhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama ou impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do poder público em matéria penal. Então, ele terminou de florear o que ele já tinha floreado. Guardem só o que está em negrito. Essas 4 coisas são necessárias. Continuidade delitiva. O que é isso, professor? Aí esse cara, que foi até liberado lá, esse cara volta e furta de novo um outro mercado para comer um biscoito. E depois outro mercado, e outro mercado, e outro mercado. Professor, ele é reincidente. Não. Tecnicamente está errado, tá, gente? Reincidência, vocês vão estudar, e é algo muito chatinho, muito complexo. Ela vence em 5 anos, para crime doloso, a pessoa tem que ter transitado em julgado, a sentença dela tem que estar finalizada, não cabe recurso. Nesse caso, não. Nesse caso, ele está furtando ali, a cada 3 dias, a cada 2 dias, um biscoito. Nesse caso, não cabe o princípio da bagatela. Não, peraí, você está fazendo de novo, e de novo, e de novo? Não. Você está ofendendo o bem jurídico. Seu caso é sério, né? A primeira vez que você fez, você foi liberado no princípio da bagatela, mas peraí, não é para você continuar fazendo. Todo mundo tem problema, se vira. Né? Infelizmente, é o que o Estado fala, se vira. Ou procure uma assistência social, alguma coisa assim, para resolver a sua situação. Então, não aceita o princípio da significância da bagatela, não aceita a continuidade delitiva. Você não vai continuar cometendo aquele crime, mesmo que ele seja insignificante, que aí para de ser insignificante. Peraí, nós temos um contumaça, alguém está cometendo vários e vários crimes insignificantes que se tornam significantes para a sociedade. Okay? Continuando, e aí sim, disse a ministra Rosa Weber, não tem relevância o princípio da insignificância se o crime de furto é praticado mediante abuso de confiança, causando não somente dano patrimonial, mas igualmente violação da privacidade e da intimidade da vítima. Meu Deus, o que ela quis dizer? Mandou bem, mandou bem. O que ela disse? Vamos lá, abuso de confiança. A Patrícia trabalha na casa da Sara, tá? E o que acontece? A Patrícia furta a casa da Sara com abuso de confiança. Por quê? Porque se ela trabalha lá, a Sara confia nela, deixa as coisas com ela, ó, cuida disso pra mim e tal, sei que vai cuidar disso e tal. Você trabalha aqui em casa. Então a pessoa abusa da confiança. Opa, ela abusou, eu tô abusando da confiança. Ela deixa isso aqui tudo, que ela confia em mim, tá?
Ou mesmo que ela não trabalhe lá, é um amigo e tal. Ô, posso entrar na sua casa? Entra aí, você é meu amigo, pode ficar aí, eu vou sair, vou comprar alguma coisa, fica aí. Aí a pessoa, abusando da confiança, furta. O que a ministra Rosa Weber disse muito inteligentemente? Ela disse o seguinte: não cabe o princípio da insignificância aqui, sabe por quê? Porque não é só o furto, né, a pessoa subtrair coisa alheia móvel, ela não praticou só diminuição do bem, do patrimônio da pessoa, mas também ela violou a privacidade, então ela entrou na intimidade da pessoa, tá? Ela violou a privacidade e a confiança da pessoa. Então ela cometeu vários atos, e isso é grave demais, você violar a privacidade e a intimidade, para que a gente aplique a insignificância. Então, nesse caso, não cabe. Se a pessoa abusou da confiança da outra, não cabe o princípio da insignificância. Bem interessante. Mas a própria ministra, em outro julgado, olha o que ela fala. O pequeno valor do bem furtado, o abandono posterior do objeto do crime que propiciou a sua restituição à vítima, a ausência de violência, de grave ameaça ou de circunstâncias favoráveis e a primariedade do paciente aqui é o bandido, né? Falou mais bonito, autorizam a aplicação do princípio da insignificância com a reforma da condenação. Então alguém foi condenado e pelo caso, eu falei caso concreto, ela pegou algo de alguém e depois ela abandonou e a pessoa recuperou. Não foi com violência ou grave ameaça, ela não ameaçou a pessoa, me dá isso não eu te mato, ou pôs uma arma nem nada. As circunstâncias desfavoráveis, o que ela estava querendo dizer? As circunstâncias eram desfavoráveis àquela pessoa que cometeu o crime, né? Ela teria talvez alguns motivos para cometer um crime, pelo visto aí um crime de furto. E a primariedade, é a primeira vez que a pessoa fazia aquilo. Nesse caso, ela aplicou o princípio da insignificância. Nossa, professor, não tem como explicar algo, né, direto? Significância é isso? Não, não tem. É caso concreto. Caso a caso, nós vamos analisar o princípio da significância. Como? O máximo que nós temos é... Meu Deus, perdi. É o que disse o Celso de Mello. Essas 4 coisas que hoje são usadas. A pessoa tem a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social na ação dela, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade social, né? A sociedade não reprovar aquela ação dela, e a inexpressividade da lesão provocada. E também a pessoa não tem uma continuidade delitiva, não continuar cometendo, não ser uma pessoa que costuma cometer crimes. Ok? Então, cuidado com o princípio. Finalizando, ó, nós já estamos caminhando para o fim, tá rendendo bem. Gente, alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos, parece que eu estou falando com as paredes aqui. Alguma dúvida? Não, tudo certo. Olha então. Tá tudo de boa. Bora. Princípio do non bis in idem ou nem bis in idem. Professor, tem que ser em latim? Parece que sim, né? Porque só falam em latim. E não tem uma tradução específica para isso. Gente, o que está querendo dizer isso? Impõe a proibição de dupla condenação. Vamos lá. O Marcos queria matar o Lucas e ele deu um tiro no Lucas para matar o Lucas. Só que para matar o Lucas, o Marcos, estava com raiva do Lucas, ele deu 3 tiros. 3 tiros no Lucas. O primeiro acertou aqui de raspão, rasgou a pele dele. O segundo acertou o braço, estourou o osso dele todo, deu um tiro de ponto .40, né? Com stop and power, deu uma estourada no braço dele. E o terceiro na cabeça matou. Nesse caso, gente, ele vai responder por lesão corporal e homicídio? Não. Ele vai responder apenas por homicídio, tá? Porque é o princípio non bis in idem. Você não vai punir a ação dele 2 vezes. Você não pune a ação de uma pessoa... Oi, pode falar. Marcos, quer perguntar alguma coisa? Opa, nesse caso aí, doutor, ele Sim. tem... como é que se fala? Um excesso, né? Não se fala em excesso de homicídio. Se falar em excesso, talvez uma legítima defesa. Se fosse uma legítima defesa e um tiro, ele cessou a agressão e ele continua atirando, aí pode ser considerado excesso. Mas em homicídio não. Se ele matou um cara com 3, 4, 5 tiros, pode ser que na hora de aplicar a pena, o juiz suba um pouco a pena, mas não existe isso de excesso no homicídio, tá? Explicitamente não. Pode ser que o juiz realmente dê uma pena maior para um cara que deu 50 tiros do que para um que deu 1. Mas se ele não está querendo parar alguma agressão, ele quer matar, ele vai sair dando tiro mesmo. E ele errou 2, 3, ele não é um atirador profissional. Não pode exigir isso. Tá? Podem exigir que ele acerte. Enfim. Mas no caso aí, tem qualificador em cima do homicídio desse ou não? Não. Qualificador aí não. Ele deu 3 tiros num cara e matou. Não tem, até aqui não tem qualificador nisso, não.
tá? Nenhuma. Tá? Então, o que acontece, gente? O princípio do non bis in idem, ele serve, e vocês vão ver isso, para todo o direito, não só penal. Gente, a gente não pune uma pessoa 2 vezes pela mesma conduta. Quer ver o recurso de multa de non bis in idem? Recurso de multa. Você é multado por estar sem cinto de segurança. Passa 500 metros, você é multado de novo por estar sem cinto de segurança. Você só responde a uma multa. Non bis in idem. Vocês estão te multando 2 vezes pela mesma ação. Não pode. Não pode, em nada do direito, a gente punir 2 vezes a pessoa pela mesma ação. Ninguém pode ser punido 2 vezes pela mesma ação. É a mesma coisa de alguém cumprir pena fora do Brasil, chegar aqui e ser preso de novo pelo mesmo crime que cometeu lá. Você não pune 2 vezes alguém pela mesma ação. Esse é o princípio do non bis in idem. Ok? E a reincidência? Isso é uma discussão gigantesca, gente. Gigantesca que nós vamos ter, principalmente no semestre que vem, mas é muito interessante. Muitos doutrinadores defendem que a reincidência é um bis in idem, é uma punição de novo. Por quê? Eu cometi um homicídio, tá, fui, condenado por homicídio, tal. Beleza. Aí eu estou cumprindo minha pena, eu fujo da prisão e eu cometo outro homicídio. Então a minha pena vai ser aumentada por reincidência. Ou suponhamos que eu não fugi, para ficar mais fácil o exemplo. Eu cumpri minha pena, e aí eu saí do presídio, e aí eu matei outra pessoa. A minha pena vai ser aumentada nesse segundo crime pela reincidência do primeiro. Mas muita gente fala, peraí, ele já não pagou a pena dele completamente? Por que nós já estamos usando algo que ele já pagou para aumentar a pena dele, para puni-lo de novo? Isso é uma discussão gigantesca no direito, tá? E alguns defendem, não, você não está punindo ele de novo e tal, é reincidência, tem que ter, não tem que ter. E aí nós temos o habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, que explicou perfeitamente. Em síntese, para os que defendem pela não recepção do Instituto da Reincidência pela Constituição Federal de 88, então muita gente defende, opa, se tem o bis in idem, você não tem como ter reincidência, você está punindo de novo. Ele diz o seguinte, há 2 linhas de argumentação. Então, assim, Gilmar Mendes dá uma aula aqui sobre isso que a gente está falando. A primeira consiste em consignar que, sob observância para a majoração da pena, em razão da prática de crime anterior, afronta o princípio do non bis in idem, que é o que eu disse para vocês. Se ele já cumpriu a pena, por que nós vamos aumentar a segunda pena dele de uma coisa que ele já cumpriu completamente? Tendo em vista que o réu estaria sendo punido 2 vezes pelo mesmo fato. E a segunda refere-se à situação em quem considera características ou peculiaridades subjetivas do agente. E aí o STF declara constitucional a reincidência. Por quê? Porque o STF está dizendo, nós não estamos punindo ele de novo pelo crime que ele já cometeu. Mas a partir do momento que ele comete aquele crime, nas circunstâncias subjetivas do artigo 59 que a gente viu hoje, ele se torna alguém socialmente mais reprovável. E assim a pena dele de início é maior. Não pelo crime que ele cometeu, mas pela pessoa que ele se tornou. Como eu disse, foi a forma do STF conseguir fazer que a reincidência seja aplicada, que senão ela não existiria, seria considerado inconstitucional. Tá? Mas a reincidência é um ponto do princípio do non bis in idem. Pra vocês verem como é que as discussões de non bis in idem são grandes. O que a gente tem é que vocês têm que decorar, que vocês têm que ter em mente, que ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo ato. Tá? Você cometeu um ato, você paga por ele, uma vez só. Tá? Então, por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou que é constitucional a aplicação do Instituto da Reincidência, com agravante da pena em processo criminal. É o que a gente falou. Exemplo, você cometeu a besteira de conversar com outra mulher no WhatsApp, e a sua mulher viu. Ela vai te cobrar o resto da vida por isso. Daqui 5 anos, ela vai falar, mas lembra aquela vez que eu te peguei de conversa com aquela vagabunda? Eles podem, pro resto da vida. E você pode falar com ela, não, peraí. Você está me punindo de novo por algo que eu já paguei. Eu já pedi desculpa, já chorei, já acabou. Você não pode continuar me punindo por isso. Acabou. Isso aqui não pode ser usado em outra discussão. Só naquele dia. Então, esse é o non bis in idem. Você não pode punir 2 vezes a pessoa pela mesma coisa. Se a pessoa já pagou, ela não pode ser punida de novo. Ok? E, por fim, nós temos o princípio do indúbio pro réu. É um princípio que funciona no direito penal. No direito do trabalho, nós temos o indúbio pro mísero ou pro operário. Na dúvida da lei, você decide a favor do réu ou do operário. Isso está querendo dizer, gente, não é na dúvida de se aplicar a lei, porque você não tem dúvida disso. A lei tem que ser aplicada.
A dúvida que você tem é da materialidade do crime, é se a pessoa cometeu o crime ou não. E uma coisa que eu digo para vocês, para quem já teve a oportunidade de um presídio sabe que aquilo é um inferno, é melhor você ter 5 bandidos na rua do que um inocente na cadeia. Com certeza é melhor, tá? Porque a pessoa ficar presa já é um inferno, mas ela está pagando pelo que ela fez. A pessoa ser presa inocente é algo assim inimaginável, tá? Que acontece muito, mas é inimaginável. Então esse princípio do indúbio pro réu diz isso. Se estar na dúvida, não prenda, não condene. Em caso de dúvida da aplicação diante do caso concreto, opta pela absolvição, a fim de evitar um abuso seja praticado contra o inocente. Tá? É um princípio que está implícito no Código de Processo Penal, né? O nosso Código de Processo Penal. Também conhecido como presunção de inocência. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Se você não conseguiu provar que aquela pessoa é culpada, por mais que tenha indício, por mais que pareça, ela é inocente. Artigo 386. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça. Então, quando que o juiz vai absolver o réu? Está provada a inexistência do fato. O fato nunca aconteceu, tem que absolver o réu. Não haver prova da inexistência do fato. É isso. O juiz fala, o fato aconteceu, é até provável que seja ele, mas não tem como provar, não tem como ligar ele ao fato. Acabou. Tá? Esse é o principal para a gente, esse inciso segundo aí. A gente continua como não constituir o fato infração penal, se o que ele cometeu não é crime. Ah, o cara está sendo condenado por adultério. O juiz penal vai falar, não é crime. Ele cometeu adultério? Tá, mas não é crime, não faz sentido. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, durante o processo se comprovou que não foi ele. Olha só, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, que é basicamente parecido com a segunda, tá bom? Só que a segunda é o fato não ter existido e aqui é ele não ter participado. O fato existiu, mas não tem como comprovar que ele participou. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo houver fundamentada dúvida sobre a sua existência. E não existir só prova suficiente para a condenação. Gente, em dúvida, você absolve. Que a polícia, e eu sou policial, eu falo com vocês, que a polícia trabalhe melhor e que o promotor faça um melhor trabalho para que a gente consiga provar que aquela pessoa cometeu o crime. Porque se não provar, ele tem que ser absolvido. Porque se você não conseguiu provar, existe uma chance dele não ser. E se existe uma chance dele não ser, na dúvida, beneficia o réu. Como eu disse, é melhor 5 bandidos na rua do que um inocente na cadeia. Esse aqui é só uma continuação, tá, gente? No artigo 5º está explícito, o princípio da aplicação da lei penal mais favorável. É uma continuação, praticamente, do indúbio pro réu. Olha o que diz. A lei não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Então, diz o seguinte, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar crime. A gente viu isso no primeiro princípio que a gente viu, né, da legalidade. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda decididos por sentença condenatória transitada julgado. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o seguinte, eu cometi um fato que não era crime, depois ele passou a ser crime, eu posso ser condenado por isso? Não. Ok. Eu cometi um fato que era crime, depois ele deixou de ser crime. Independente de como for, eu vou ser absolvido. Pode ser que já tenha transitado julgado, eu estou cumprindo pena. Vamos supor que eu cometi um homicídio. Peguei 20 anos de cadeia. Estou cumprindo 7 anos. Vem uma lei e fala, homicídio não é mais crime, eu tenho que ser solto na hora. Então a lei, ela não volta atrás, ela não retroage para prejudicar. Se quando você cometeu não era crime, não é porque depois virou crime que você vai ser preso. Se quando você cometeu a pena era menor, não é porque a pena agora é maior que você vai pegar a pena maior. Mas para beneficiar, ela retroage. Se a pena de um crime diminuir, todo mundo que estaria respondendo por aquele crime vai ter esse benefício da pena diminuída. Porque a pena, ela retroage para beneficiar o réu. Porque se a partir de agora nós entendemos que não precisamos punir tanto, nós não precisamos punir tanto ninguém que cometeu. Ok? Esse princípio, gente, nós temos 4. Vamos lá. Bem simples de entender, apesar do latim. Não se assustem com o latim, é muito simples, tá? Novatio legis... Sim, pois não. Eu vou ter que me ausentar da aula aqui agora, que eu vou entrar aqui no meu plantão, aí vou pegar as informações dos meus colegas depois, tá bem?
Claro, tô gravando, depois eu mando para você também. Fica tranquilo, se quiser ver o final depois. Boa noite. Tranquilo? Vai lá, bom plantão para você. Gente, novatio legis incriminadora. Se surgir uma nova lei tornando típico um fato que anteriormente não era punido, então se surgir uma nova lei falando que algo é crime, peraí que tem alguém dando eco. Ok, obrigado. Se surgir uma nova lei tornando algo que é crime que anteriormente não era, será aplicável apenas aos fatos novos. Então, é o que a gente falou, nova lei incriminadora. Abolitio crimes. Caso a nova lei deixe de incriminar um fato anterior, considerado como crime, ela vai retroagir, ela vai voltar e vai beneficiar o réu. Novatio legis impégios. Aqui a gente falou do crime e agora a gente fala da pena. Na hipótese de uma nova lei mais severa que a anterior, por exemplo, que aumente a punição, ela não volta para pegar o réu. E novatio legis melius. Se for uma lei mais benéfica, ela pega o réu. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero dar um exemplo para vocês. Eu não vou entrar nessas questões, depois eu vou mandar para vocês, mas eu quero dar um exemplo que aconteceu. Gente, vocês vão estudar, nós vamos estudar juntos, uma coisa chamada norma penal em branco. É uma lei que fica em branco. O que acontece? Uso de drogas é crime. E aí? O que é droga? A lei fala que usar droga é crime. Mas o que é droga? É uma norma penal em branco. Ela precisa de um complemento. O que é droga, gente? Crack é droga? Maconha é droga? Cocaína é droga? Sertanejo universitário é droga? Não sei, para mim é, para vocês não é, não sei. Então precisou o quê? Precisou de ter uma portaria da Anvisa dizendo que é droga. E essa portaria é editada todos os anos. Todos os anos a portaria é editada. Ok. Em determinado ano, a Anvisa esqueceu de colocar o LSD como droga. Esqueceu. Ela falhou. 2 semanas, culpa do estagiário, sempre tem estagiário. 2 semanas depois, ela editou e consertou. Sabe o que aconteceu, gente? Todos os presos e quem estava sendo processado no Brasil por tráfico e uso de LSD foram colocados na rua e liberados na hora. Acabou. Não existe mais nada contra eles. Porque por 2 semanas, a Anvisa esqueceu e errou e deixou de colocar o LSD como droga. Onde está isso? No princípio da aplicação da lei mais favorável. Por 2 semanas, usar e transportar e traficar LSD no Brasil não era crime. Por 2 semanas, nós poderíamos ter cometido e quem cometeu para trás ficou livre na hora. Porque, se não é mais crime, o que eu cometi não é crime. Olha como é sério. Deu para entender esse princípio? Aplicação da lei mais favorável. A lei penal só retroage, gente, para beneficiar o réu. Ok? Então, se fosse o contrário, se por 2 semanas a lei tivesse colocado que, vamos lá, comer arroz é crime. Só quem comeu arroz naquelas 2 semanas teria cometido, depois seria absolvido porque mudou. Mas quem já tivesse comido arroz antes daquilo, não teria cometido crime, porque ela não retroage para prejudicar, só para beneficiar. Deu para entender? Dúvidas? Vamos lá. 10 minutos depois do que me pediram, hein? Porque nós não vamos resolver questões. Nós temos as questões, mas eu vou mandar para vocês e vocês vão trazer para mim na próxima aula para a gente discuti-las aqui rapidinho. Quem não tem dúvidas, eu agradeço imensamente. Vocês são demais. Muito obrigado. Tem aqui... Professor, eu vou colocar... Eu vou abrir para dúvidas, tá? Fiquem tranquilos. Tem aqui... Deixa eu ver se tem esse slide dentro, tá? Já vou abrir rapidinho. Aqui, ó, tem o meu Instagram de professor, se alguém quiser lá, a gente pode tirar dúvidas. Oi, fala.